Estamos aqui Opa! mais uma vez para o nosso podcast do Quadro Livre. Mais um. Com certeza, mais um. Eu e o professor Maurício Quitete aqui estamos mais uma vez de volta a essa mesa aqui no estúdio D2, estúdio maravilhoso. Rumo aos 200k. Com certeza, rumo aos 200k. E estamos aqui na nossa casa, estúdio D2, que já posso chamar de nossa casa. Maurício já está quase sócio do estúdio. Com certeza. Entendeu? Só estou esperando eles abrirem de sociedade. Aí, é esse o esquema. E hoje a gente tem um convidado que nós ficamos muito felizes em trazê-lo aqui. Né? Fera. Estamos em um processo aí de trazer novos convidados, né? E tivemos a oportunidade de trazê-lo aqui. Então hoje recebam para conversar aqui e na sua casa, obviamente, o professor William Borghetti, neurocientista. Recordista de podcasts aí no Brasil, quem sabe? É, isso aí. Fica à vontade, William. Assim, a gente fica muito feliz de recebê-lo. A gente já participou hoje num evento com palestra sua. Então, assim, pode se apresentar, falar um pouquinho do que você faz, explicar para a galera mais ou menos qual que é a ideia do seu trabalho, propriamente dito. Bom, obrigado pelo convite, né? Lá de onde eu venho a gente fala Borghetti, né? Então aqui é o Borghetti, esse sotaque bom do carioca. Do Fluminense, na verdade, isso, né? Fluminense. O carioca é a capital. Cara, eu não vou... Assim, é um nome muito comum para dizer que eu inventei, né? Que eu criei, né? A neurocomunicação. Mas a minha ideia sempre foi entender por que as pessoas performavam diferente dependendo do seu nível emocional. Então, por exemplo, você trabalha com uma pessoa, você fala, mano, faz uma planilha aí. O cara fala, porra, sensacional. Explica pro cliente. Ele não sabe explicar a planilha que ele mesmo fez. Eu comecei a falar, cara, tem um negócio emocional que a performance da pessoa vai lá embaixo ou vai lá em cima, dependendo de como ela está emocionalmente. Tem um grande professor de oratória no Brasil, né, o Reinaldo Polito, talvez o maior professor de oratória do Brasil, foi meu professor, inclusive, um cara espetacular, que ele diz o seguinte, profissional que não sabe se comunicar passa por incompetente. Não que ele seja, mas ele passa por incompetente. Trazendo para a nossa área, não existe professor dentro de uma sala de aula que não passou por um crivo técnico. Um professor de matemática que não sabe fazer cálculo. Todos foram validados tecnicamente. Mas a gente sabe que tem muito professor ruim de dar aula. Ele é muito bom de fazer cálculo, mas na hora de ensinar... É a velha história, sei para mim. Não sei pro pra outro. mim. Ele não Isso. sabe ensinar. A dificuldade Então, de ensinar, às vezes. Né? Há uma relação aí entre o tanto que eu sei, o tanto que eu sei comunicar e o tanto que eu sei gerenciar a minha emoção. Então, até falei hoje lá na palestra, né? Eu falei assim, cara, eu já dei 1000 apresentações na vida, cara. Tipo assim, muitas. Eu fico nervoso, meu estômago enrosca, minha mão sua, meu coração dispara. Só que hoje eu aprendi a gerenciar. Eu falo, tá. É mais uma vez que isso aconteceu, porque eu sei que acontece e daqui a pouco vai ser legal, vai equalizar. Então, a ideia da neurocomunicação é conectar a comunicação, a forma com que a gente se expressa, com a neurociência. Só que aí eu falei, cara, neurocomunicação é um nome bem comum, neurocomunicação. Aí eu fui ver o site neurocomunicação.com.br livre. Opa, é meu. Aí, tipo assim, o neurocomunicação.com.br, o neurocomunicação.com... O youtube.com/neurocomunicação é o meu canal. Você já pensou na marca antes mesmo de pensar no... Que legal. Mas eu achei que ia ser uma coisa... vou abrir lá, vai ter um monte, né? É meio óbvio, é um nome meio... Aí, só que Quadro não era. Simples, é um nome simples. Um quadro livre porque da vida, né, Fábio? é um quadro livre da vida. Então, tipo assim... E quando a gente foi abrir, já tinha. Mas era um canal de ciclismo. Quadro de bicicleta livre. É que nem faz nada mais. Então, mas aí dentro dessa comunicação, então, você disse que você trabalha com a ideia de estabelecer... Que as pessoas consigam estabelecer essa comunicação de uma forma mais adequada. E onde é que entra a emoção nessa comunicação? Porque eu achei... Uma coisa que achei interessante é exatamente o que você falou. Eu olho muitas vezes hoje alguns alunos que, por exemplo, são alunos brilhantes, mas não conseguem apresentar um trabalho. Pois é. Muita dificuldade, né? E aí, o que acontece? A sociedade, principalmente a sociedade ocidental, ela dá muito valor à extroversão.
tipo assim, o oriental introvertido é até uma qualidade, né? Ele é centrado, ele é quieto, é uma sociedade até que valida esse tipo de comportamento. O ocidental, não. Então, assim, quem que é o bom? Aquele que fala bem, aquele que é conversador, aquele que troca ideia. Então, por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego, tem a tal da dinâmica. Cara, dinâmica é uma elevação do extrovertido. Não quer dizer que quem vai bem na dinâmica é o melhor para aquele que é um negócio de programar computador. Para que o cara Não tem que ser faz bom na sentido, dinâmica? Né? Se ele for relações públicas, é importante, mas... Então, existe essa ideia. E aí, o que eu sempre digo? A pessoa que ela é quieta, que ela é mais introvertida, e a gente, tecnicamente, ninguém é introvertido ou extrovertido, né? É uma escala. Então, se você pensar alguém Não é uma condição, introvertido e extrovertido, são extremos. Então, ninguém é introvertido totalmente. O que seria o introvertido? Alguém que não quer relação com outras pessoas. Vive pro mundo particular. Que é o in, né? Aham. Dentro. Que não existe esse ser humano. Por mais que você não goste de interações sociais, um pouquinho de interação Tem que social, existir. ele tem que existir. Ao mesmo tempo que o extrovertido seria alguém que quer relações sociais 100% do tempo. Que também não dá. Você tem que ter o teu momento sozinho, né? Então isso a gente tem que tratar como extremos. Nós andamos nessa barra de acordo com os lugares que a gente está. Então, talvez eu sou mais introvertido na minha família, na escola eu sou mais solto, no meu trabalho eu sou ali mais no meio. Termo. Então eu ando nessa barra. Então é importante entender isso como um espectro, não apenas como uma coisa fechado, né? binária, ou é introvertido ou é extrovertido. E dizer para o aluno que é mais quieto, que é mais pro lado introvertido, o seguinte: ser introvertido não é defeito, ser tímido não é defeito, ser quieto não é defeito, porque por experiência própria, eu sou uma pessoa bastante extrovertida e que se relaciona muito e tal. Onde que eu falho? No detalhe. Porque eu tô aqui trocando ideia com você, tô prestando atenção, tô vendo como que você tá reagindo e tal. No improviso, né, e tudo mais. Tá acontecendo um negócio aqui, eu não tô vendo. E aí o introvertido, ele tá vendo, ele pega, verdade. ele sabe. Então, na nossa formação como comunidade, como humanos, né, que nós precisamos viver em grupo, a gente é um bicho bem sem vergonha na Sim. natureza, né, que se a gente não viver em grupo não serve para muita coisa. É importante aquele mais analítico, aquele mais... Né? A gente se completa no fim das contas. Exatamente. Então é importante tudo. O que eu falo para a galera mais introvertida é: tenta pelo menos resolver os problemas que você vai encontrar. Uma hora você vai ter que fazer uma entrevista, uma hora você vai ter que fazer um trabalho. Que isso não seja assim, uma sentença de morte para você. Já está muito bom. Sim. William, eu percebo também, assim, vendo sua história, que você foi um cara que teve uma educação... que a educação mudou sua vida, vamos dizer assim, né? Total. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa infância sua, o que você fez, qual que foi a virada de chave para você se tornar o profissional que é hoje. E por que trabalhar com educação? Acho que também isso é importante, porque hoje em dia a escolha de trabalhar com educação é uma escolha que poucas pessoas querem fazer. Lembra daquele William lá, criancinha, como que era? Cara, eu fui diagnosticado com TDAH com 30 anos. O que não significa que eu não tivesse antes, né? Só foi o diagnóstico com 30. Pegou TDAH, atravessou a olho. Peguei na rota, peguei no ônibus, né? Passou no Às vezes vírus. acontece. Então, assim, eu fui uma criança incompreendida nesse sentido, porque eu era uma criança hiperativa, e os hiperfocos do TDAH, eles te fazem buscar coisas aleatórias, né? Então, por exemplo, eu falo italiano quase fluente. Eu falo um nível muito bom, assim, um avançado bem, bem legal. Para que serve falar italiano? Nada. Não serve para nada. É bonito, você fala italiano, tá? Você vai para Itália, você usa. Sensacional. Mas na vida prática, Dia a dia. tipo assim, era muito melhor eu ter estudado esse tanto de inglês, ia ser muito mais útil. Mas os hiperfocos acontecem. Então, por exemplo, eu tenho hiperfoco em Rio. Rio. Não Rio de Janeiro apenas, né? Para geografia, então você era bom na geografia de Mano, antigamente, eu né? amo- Que hoje em dia Eu mudou amo o totalmente, Rio, cara. né? Tanto que eu perguntei da Foz do Paraíba do Sul, porque eu já olhei no mapa ali, eu falei, pô, Paraíba do Sul e tal. Eu faço muitos trabalhos ali na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, né? Taubaté e tal. Eu falei, pô, o Rio vem de lá e tudo mais. Essa coisa toda. Eu tenho hiperfoco em trem. Trem, mano. E, de novo, não serve pra nada, tá? Não explica hiperfoco. Por que eu tô falando isso? Eu aprendi a ler com 3 anos.
E aí eu ficava lendo as coisas, eu gostava de ler, tanto que a minha mãe ela foi professora de português, da escola pública, né? Filho de uma professora de escola pública de português, estudei na escola pública a vida toda. E uma vez eu estava com ela no mercado e falei para ela assim, tá escrito tal coisa ali? E aí ela falou assim, tá, mas aí ela falou, ela ouviu alguém falar, 3 anos. E aí ela falou, o que tá escrito ali? O que tá escrito ali? O que tá escrito ali? Ela falou, mano, sabe, aprendeu a ler. 3 anos, não tinha nem ido pra escola, nada. Então, essas coisas, eu costumo dizer assim, ó, quando você conta essas histórias adulto, que nem eu tô contando pra vocês aqui, é bem legal, né? Uma criança lá, mas lá não é legal. A criança que sabe ler no meio das crianças que não sabe é ruim, cara. Você... Porque destoa. Porque destoa destoa. do grupo, né? Destoa do grupo. O aluno que sabe as coisas... Então por você exemplo, era aquele cara diferentão. mas assim... Então, quando você sabe a matéria e o professor fala, nossa, muito bem, aí tipo os alunos, você já não é legal, não é social isso, né? Então, esse problema... Na infância, nem tanto, assim, eu não tenho muito memória ruim ou trauma na infância, assim. Foi muito tranquilo com relação a isso na infância, porque, de novo, na infância era bonitinho isso. Na adolescência. Chegava na festa, assim, fala a capital dos países, aí eu sabia, sabe, essa coisa, lê aqui pra nós e tal. Na adolescência já começa a zoar, por quê? Ao mesmo tempo que tinha todo esse conhecimento e toda essa potência, assim, tinha uma introversão desgranhenta, cara. Nossa. Eu fui tímido, eu era tímido no sentido assim, ó. Não perguntar pra uma pessoa onde era o banheiro. E ficar apertadão. E ficar apertado até em casa pra não perguntar onde era o banheiro, cara. Sim. Era um nível de timidez muito. Cara, falar com menina, assim, era pra passar mal, assim, passar mal. Eu dei meu primeiro beijo, eu tinha 17 anos. Caraca. Tava com barba na cara já, né? Então era uma desgrama, velho. Era muito complexo. Então a escola, ela sempre foi um ambiente assim. Eu sempre fui bom aluno. E eu gosto de usar aspas porque a gente tem essa coisa. Bom aluno que tira nota e fica quietinho. Mas assim, eu sempre cumpri com as minhas obrigações de escola com muita tranquilidade. Nunca peguei recuperação na vida porque eu sabia jogar o jogo. Decora isso aqui, faz lá igual na prova e solta embora. Mas a relação humana, a relação de tinha o grupo de amigos ali, mas, de novo, falar com as meninas, abrir novas... Essas coisas era muito complexo. E a cara também não contribui muito, né, nesse processo. Porque eu falo, ou o cara é tímido, né, ou o cara é forte, o cara é bom de esporte e tal. Eu Tem uma qualidade, né? Feio, tímido, ruim de treta pra cacete, velho, ruim de brigar. E aí eu comecei a perceber o seguinte, que a minha defesa, a forma com que eu conseguia as coisas, era trocando ideia. Pô, esse cara é gentil, esse cara é legal, vamos... Bom de bater papo. Bom de bater papo, mas num ciclo muito fechado. E aí eu comecei a esforçar para expandir isso, né? Para poder aprender a trocar mais ideia com outras pessoas, com pessoas que eu não conhecia. Então, essa ideia de ser inseguro para falar, de ser inseguro para fazer as coisas, que eu falo que se você tem um adolescente que ele é seguro socialmente, ele respeita as regras, ele conversa com todo mundo, ele faz lição, ele faz tudo certo, leva no médico, cara. Tem alguma coisa errada, tá né? ruim, tá errado, né? Então, mas era complexo, mas ao mesmo tempo é um lugar muito bonito, assim, de você ver, de conseguir reverter uma E seus pais, como que lidavam com isso aí? Cara, esse menino é meio estranho, meio esquisito. Você acredita que os meus pais não, assim? É. Não. Como eu disse, eu não tenho memória ruim de infância. Isso é um negócio muito louco, assim. Muito louco. O meu pai, assim, os meus pais, eles vieram do interior. Meu pai do interior de São Paulo, da região de São José do Rio Preto, Tupã. E minha mãe do Paraná, do norte do Paraná, da região de Maringá. Minha mãe é de uma cidade chamada Santo Inácio e meu pai em Andeara. Mas são cidades... minúsculas. Como que esse encontro aconteceu? Hoje deve ter 5 mil habitantes lá, em Nossa. 1950, né? Então, os meus pais não tinham formação escolar. Meu pai parou na 8ª série naquelas escolas grupo, né? Que era moleque de 5 e de 15 na mesma sala, ia formando no... Só que tem uma coisa que os dois sempre tiveram, que é uma coisa legal, que é esse amor pelo conhecimento. Então, assim, meu pai não tinha formação, mas... Sabia o valor. Sempre tinha livro em casa. Enciclopédia, essas coisas eram muito... A minha mãe, Barça ali, né? quando eu e a minha irmã nascemos, a minha mãe pegou o nosso umbigo
e colocou na enciclopédia. Porque ela falava que ficava inteligente. Ah, então E colo- tá a dica aí, pessoal. Quem quiser que o filho fique inteligente, O difícil é achar uma enciclopédia hoje em casa. vai ter que jogar no Google. Não é nem deixar o É. filho inteligente, Nem- Na enciclopédia. inteligência artificial, será? Não sei. Cara, É. eu acho isso aí que você está falando uma parada interessante. Mas você não tem achado assim... Você dá palestra, muita palestra para jovem, possivelmente. Você deve pegar, Os inclusive... três públicos, né? É, Pais, jovens e professores. Então, principalmente quando você fala para o jovem. Você não tem percebido que o jovem tem estado cada vez mais... Como é que eu posso dizer? Não é introvertido. O jovem parece estar cada vez mais no mundo dele. E isso eu atribuo muito ao telefone, tecnologia, celular, com certeza. tecnologia. E como é que hoje, por exemplo, a proibição dos celulares na escola. Eu achei isso uma Formidável. maravilha. Foi muito bom. Por quê? Eu acho que, em parte, você tirou um aluno enfurnado no celular. E aí eu falo numa maioria que estava enfurnado no celular e colocou para conversar. Só que aí eu tô começando a perceber problema de ansiedade que está surgindo por conta da falta do celular. Alunos que não sabem se relacionar e estão tendo dificuldade de conviver dentro da escola. E aí, como é que eu faço? Porque Crise de abstinência do celular. Exato. Literalmente. Mas eu tenho que saber buscar um equilíbrio, que isso aí tudo acaba depositado na escola, porque pai deposita aluno hoje na escola. Com certeza. A educação E depositária já existe. Eu tenho, já, que, né? eu tenho que lidar com o quê? Com uma quantidade de alunos com características completamente diferentes. Como é que eu consigo equilibrar isso? Quando a gente olha, comparando, por exemplo, a minha geração, eu vou fazer 40 anos com a geração que tem 20. Né? Quando eu olho para essa geração, eu consigo falar assim, no meu tempo lá eu brincava na rua, não tinha celular, e agora os meninos ficam no celular e essa coisa toda. Quando eu dou um zoom out, assim, eu vou para... Vamos pegar 1000 anos para ver como que é o ciclo dessa história, a gente consegue ter uma percepção muito diferente das coisas. Então, por exemplo, tem um texto que diz assim: o jovem não respeita regras, o jovem não respeita os seus superiores, seus líderes. O jovem senta à mesa de qualquer jeito. O jovem é movido por impulsos sexuais. Aí você fala, é verdade, jovem, esse jovem que a gente deu palestra hoje. mesmo. Mas a gente Exatamente também assim. não foi assim. 200 anos mas quem atrás escreve- era assim também. Quem escreveu isso aí foi Aristóteles. Ah. 2.500 Eu chutei baixo, anos. eu chutei 200 anos atrás. Então, o que eu quero dizer? E eu falo isso para o adolescente. Eu lido com eles e falo assim para ele: o jovem, é ruim. É ruim. É uma fase da vida, mano, que é ruim. As ideias são tudo erradas. Porque quando a gente olha para nossa adolescência, fala, mano, como é que eu pensava isso? Só que, ao mesmo tempo, é importante pensar isso, porque as grandes revoluções, e você pode olhar isso as grandes invenções da história, as mudanças de ideia, de comportamento, normalmente são feitas por pessoas com menos de 25 anos. É verdade. Jovem. É verdade. Porque vamos pensar assim, ó. A gente é de uma Tem uma geração coragem, né, William? próxima É. aqui, né? Você tá com quantos anos? Eu tô com 36. 36, 33. 33 e 39. Nossa, né? Fama números primos. escadinha, é. Nem sei se é Não, números primos. É sequência, é uma sequência. A gente é de humanas. A gente então de humanas. números Qualquer ímpares. coisa que a gente falar tá Números ímpares, certo. de 3 em 3. O que acontece? Eu falo pra vocês assim, mano, vamos fazer o seguinte, vamos testar um equipamento aqui que voa, né? Pula aqui dessa janela e vai voar. Primeira coisa que você pensa, mano, Pra teu quê? filho. Onde é o hospital mais perto? Pra Será que quê? o convênio cobre? Pra que eu vou fazer isso? O pensamento, ele é burocrático. É verdade. É um pensamento córtex pré-frontal. Uhum. Aí teve um cara na história do Brasil chamado Santos Dumont que um dia ele falou assim, mano, eu vou voar. E alguém falou pra ele, para, velho, mano, é voar. Vai fazer um Tá curso ficando de... doido, né? Vai fazer um curso de tricô, mano. Mano, as ideias, voar. E ele, o Santos Dumont saltava com as invenções dele de lugares altos. Ninguém faz... Cara de 40 anos não faz isso. Então, essa impulsividade adolescente, o cara funda o Facebook, o cara funda o Google, o cara inventa avião, né? Meter a cara nas coisas, você pode ver que essas grandes... Jovem. É muito do jovem. Qual que é o nosso papel? Canalizar isso para falar assim, cara, usa essa impulsividade para alguma coisa boa.
Dá certo, tem que dar certo. Para funcionar para alguma coisa boa. Porque é a mesma impulsividade Alguma coisa útil, pelo que menos, faz né? o jovem usar droga. Por exemplo, se você pega até 25 anos as 10 causas de morte de jovens e adolescentes, você tem lá, eu vou lembrar das 5 primeiras. A primeira é morte violenta, a segunda é suicídio, a terceira é acidente de carro, quarta afogamento, problemas respiratórios e quinto afogamento. 5 primeiras. Pode ser que eu inverti alguma dessas duas, tá? Mas essas são as 5. Ninguém morre sem ser por impulsividade em morte violenta. A morte violenta se por si envolve só de ela é alguma impulsiva. forma. Acidente de O cara carro, moto. puxa a arma e te dá um tiro, dá uma facada, Entra numa briga e... entra numa briga. Suicídio é uma morte impulsiva. Muito. É um momento que desliga o sistema ali. É o tal do dar uma solução definitiva para um problema passageiro. Afogamento é uma morte impulsiva. Ninguém morre na piscina com água no peito. Né? Certamente. Vou pular. O rio E que se eu ninguém for pode um pouquinho pular. mais longe, E o que eu vai for um pouquinho acontecer mais- se eu Não, nadar um ninguém pouquinho? pula naquele rio. É o que você falar pro jovem, pule. Uhum. Né? Problemas respiratórios, ok. Que aí é uma questão que Foge pode a acontecer. regra. Né? E tá faltando um aí. Mas assim, Afogamento. afogamento, falou. morte violenta... acidente de carro. Acidente de carro. Se todo mundo andar 50 por hora, não morre de acidente de carro, velho. Não morre. Quem anda mais acelerado... Isso. Então, essas são as 5 causas de morte entre jovens. Quando você vai para o adulto, as 7 primeiras causas de morte são doenças. Câncer, infarto, tipo doença. A 8ª é acidente de carro. Então você vê que só o fato do ser humano crescer, ele já muda até o jeito que ele morre. Então o jovem é o público que mais mata e que mais morre. É o público mais violento, é o público que bate o Por carro. exemplo, seguro de carro é muito mais caro para essa idade. Pois né? é. Então essa é uma informação que a gente tem que entender assim. Há um comportamento impulsivo e que não consegue prever. É igual eu falei para vocês, vamos pular aqui, fazer, aí você, o que você faz? Você vai para o futuro e fala, mano, imagina uma semana internado. Tô cheio de coisa para fazer. Quem vai cuidar do meu filho? Então a gente projeta para o futuro, vê um futuro meio complicado, volta para cá e toma uma decisão. Ele não consegue antecipar esse problema, o jovem. Então, ou a impulsividade é, por exemplo, mano, não inventa negócio de rede social, isso não vai dar certo. A própria incapacidade dele de olhar para o futuro, de olhar para uma planilha, é falar, eu vou fazer. E aí funda um Facebook da vida. E por isso que, inclusive, eu falo muito isso. A minha tia advogada, né? Ela fala, eu gosto de estar no meio de jovens. Porque no meio de velhos não vou ter nada novo. Pois é. É verdade. E você não se atualiza, você não sabe o que está acontecendo e tal. E aí, dei essa volta aqui, né? Para responder a tua Ser jovem é pergunta da legal, escola. resumo, né, desse rolê. É legal, cara, e ainda mais que isso, é importante. É importante ser Eu jovem. acho que na formação Mesmo de com um todos ser humano, esses poréns aí, é importante ser na jovem. formação de um ser humano, é importante você testar, você Validar provar as coisas, algumas possibilidades. E a gente não vai fazer isso com 30, 40 anos, cara. A gente vai fazer com 15, 20. Eu toquei muitos anos na noite. Comecei a tocar com 14 anos. Cara, eu virava 3 noites tocando. E vou falar, cara, eu nunca fumei maconha, nunca usei droga nem nada. Eu não bebo álcool. Tinha contato ali, né, no dia a dia. Tudo, né? Tudo. Tudo que é, assim, você pegar tudo que é desgraça da sociedade, Já tá na noite, junto, reunido verdade. ali. Tudo. Droga, violência, prostituição, tá tudo junto, no mesmo ambiente. Só que era assim, eu trabalhava sexta o dia inteiro, ia tocar sexta à noite, virava à noite, ia direto pro trabalho no sábado, trabalhava sábado, tocava sábado à noite e ainda Esse trabalho era com o quê? curtir. Curiosidade. Essa época eu era mecânico de carro. Mecânico de... Então o William Mecânico de Borghetti já carro. foi mecânico de carro. Mecânico de carro. Inclusive eu tenho uma formação aleatória de técnica em automobilística. Você tem alguma formação? Tem ETEC aqui?
escola técnica Tem do estado? muito. Do estado, do estado, não. não. As escolas técnicas são muito famosas aqui em Campos, porque tem o IFE, né? O E Instituto pelo Federal, que era mercado offshore. antigamente Escola Técnica Federal. Cefet e tal. Tá. Que em São Paulo era ET e agora é ETEC, né? Ah, tá. O IFE é Mas muito do- forte aqui do na governo, região. Porque antes era Escola Técnica Federal, aí todas as escolas técnicas federais, antes era Escola de Artífices, Ah, mas aí você tá no tempo Ah, eu de tô. vovó, né? aí virou Escola Técnica Federal, depois virou Cefet, e o Cefet virou IFE, Ah, tá. virou Instituto Federal. E aí eu sou formado lá, então, pela ETEC, né? A escola TEC, que é do estado de São Paulo, do governo do estado, a escola gratuita e tal, presta vestibulinho, né? Pra entrar. E aí eu fui fazer mecânica automobilística, porque gostava de carro. Você gostava de carro. E tipo assim, gostava de Hiperfoco carro. em Cara, carro, achei que ele ia fazer a mecânica de trem. Rafael já foi pedreiro, então. Sempre tem Você umas fez histórias. quantas obras, Rafael, como pedreiro? Eu Até não desistir. fiz obras, Começou- eu fiz horas. Essa é boa. Algumas horas. E porque quando- Pedreiro você já era- foi também, não, né? E quando eu digo que a minha mãe era professora do estado e tal, e hoje eu sigo muito, e minha mãe era aquela professora muito amada. Até hoje, os alunos da minha mãe hoje é tudo da minha idade, é tudo pai de família e tal. Os caras encontram a minha mãe, cara, chora, abraça. Minha mãe foi aquela baita professora legal, assim. E o meu pai era pedreiro. Ah, seu pai era pedreiro. Meu pai era pedreiro. E aí eu tenho uma história com meu pai que é muito boa, que é assim, eu chegava da escola e ficava à tarde em casa, sem fazer nada. Jovem. Adolescente, jovem, comum, né? Anos 90, hoje tem muita escola integral, né? Não sei se existia anos 90, se tinha escola de ensino médio acredito que integral. não, acredito que não. Em Mauá, pelo menos, não tinha. Mal o pessoal estudava, né? Às vezes. Exatamente. Então eu ficava à tarde em casa. Aí meu pai falou assim, você fica à tarde sem fazer porra nenhuma, né? No estudo, não faz um Vem curso, trabalhar. lá. Vou te levar na obra. Opa. E aí tem uma história muito boa do meu pai. Ele mandou eu cavar uma valeta de uns 5 metros, assim. Aí eu catei a picareta, mas tô batendo naquela terra. No cinema, tá. Naquela terra dura, velho. E terra, quando você vai um terreno, a terra não é molinha. Aham. Assim. Nessa terrinha que você bate a É pá, aquela uma terra compactada. compactada. Mano, abriu uma valeta de uns 5 metros, assim, um sol na moleira. Na hora que eu cheguei lá no final, ele falou assim pra mim, agora você vai tampar. E eu meio puto com meu pai, mas não tinha muito essa... Vai discutir com o coroa? Não vai, Não né? discute, né? Hoje em dia ainda você tem uma possibilidade de conversa. Antigamente não tinha essa... E eu lá bravo, mano, tampando. E você tampa, não cabe. A terra que saiu, ela não cabe novamente. Aí ficou uma tragédia o meu trabalho. Quando eu dei a última pá de terra que eu fechei, o meu pai falou assim, sabe por que você fez isso? Pra você pegar raiva disso aqui e estudar. Porque cavar valeta debaixo do sol não é vida pra ninguém, não. Então, todo dia que você não estudar, você vai vir aqui, vai cavar a valeta e vai tampar. Todo dia. Foi a primeira e última obra que você Meu participou. irmão, eu estudava crochê, eu estudava O que tivesse pra Instituto estudar. Universal Brasileiro, lembra? Opa, aham. Tudo quanto era curso que tinha para fazer, fazia Telecurso 2000. para não ter que ir para obra com ele. Mas você vê que o meu pai ignorante no sentido Não sabe. acadêmico, Sábio, é. mas sábio na história assim, eu sei o quanto é importante isso. E aí, cara, voltando para tua pergunta da escola. Só que a gente tem que considerar nessa equação que já é toda complexa, da história da humanidade. Então, se a gente pega lá vamos pegar do Aristóteles, não vamos nem mais para trás. Até aqui, toda essa complexidade de ser jovem, de explorar o mundo e tal, tal, tal. Só que o jovem hoje, ele tem um elemento nessa fórmula, que é a internet. E tem um outro ponto. Se hoje tirarem as geladeiras do mundo, eu não sei viver sem uma geladeira. Você sabe? Não. Tem ideia de como guarda um Não bife? faço a mínima ideia. Tipo Acho assim, que um mano, sal, será? Não sei. Então, não Já- sei. As comidas em geral, Não, como é que muita faz? coisa a gente não poderia fazer, muita coisa teria que adaptar, mudar. E por que a gente não sabe? Porque nós chegamos num mundo onde geladeira era a coisa mais comum e normal do mundo. Eletricidade. Eu nunca vivi na minha vida num lugar que não tivesse energia elétrica. E ó que assim, cara, eu falo assim, ó, linha da fome, aqui tá a linha da fome. Eu vivi aqui, ó. Nunca passei fome, mas todo o resto faltou. Inclusive, eu já vi muitas vezes, eu achava o máximo, e depois eu fui entender o que era, o meu pai fazia gato na luz porque cortava. Eu já vi meu pai fazer gato na luz muitas vezes. Eu achava sensacional. Meu pai no poste, falava, meu pai é pica, Resolvendo. né, mano? Ele traz o fio e liga de novo a luz, né? Pra depois entender o que significava aquilo. Então, o que eu digo é,
O que é geladeira e eletricidade para nós é o celular e a internet para um menino adolescente de 15 anos. Não dá pra voltar atrás. A gente chegou a um ponto da tecnologia Não que dá. não dá pra voltar atrás e as pessoas precisam entender isso. Vocês querem ver? Eu vou falar um negócio agora, vocês vão se sentir com 120 anos agora. Ah, Eu vejo adultos, pessoas da nossa idade, mais velha, falando pro jovem, sai da internet. Não. Porque lembra que a gente entrava e saía da internet? sim. Uhum. Disque 21. Disca lá pra A gente- casa. Disca. A IG. gente entrava na Discador internet e depois saía. Aí você fala hoje pro menino que tá com o celular. Ele tá conectado o tempo E você todo. fala assim, "Pô, sai da internet." Ele fala, mas como é que sai? Como que é? Ué, como é que sai? A internet É verdade. igual falar, sai da eletricidade. Não tem como. Não sai. Você está... Né? Até porque nós também somos muito dependentes da internet. Eu tava vindo pra cá, uma fome, mano, lazarenta, porque quando a gente saiu do Rio lá, pegamos um puta trânsito. Aí em Macaé o ônibus parou num restaurante. E eu, velho, com o estômago aqui no alto, uma baita fome. Entrei lá, a menina falou, ó, caiu o sinal, só dinheiro. Oi, que é isso? Ferrou. Dinheiro? Como faziam os astecas, É, né? os astecas, Aquela é. moeda e tal. Então eu vejo que essa coisa do adolescente já estar no celular, para ele é normal, é uma coisa que, como você disse, não vai voltar, não vai reverter, não vamos usar menos internet, pelo contrário. Cada a internet vez só mais. está esperando a próxima coisa que ela vai botar Exato. no ciclo. Isso. Porém, é papel da gente como professor e papel da sociedade como um todo, dos A pais. visão crítica, né? Exatamente. De falar assim, a importância dos relacionamentos, a importância de você conversar, a importância da interação social. E vou dizer mais. Uma coisa que eu falo muito para os alunos e para os adolescentes que eu posso me dirigir é o seguinte. Num mundo em que ninguém interage presencialmente, interagir presencialmente vira o teu diferencial. Uhum. Você vai conseguir as melhores oportunidades, você vai crescer muito só pelo fato de você interagir. Porque aí é cíclico, né? É cíclico. Tem uma coisa muito interessante. A geração alfa, que é a geração que veio depois da Z, então a geração alfa hoje ela é de 0 a 15 anos, né? Porque já nasceu a beta, esse ano já está a beta, né? Então a alfa, um menino hoje de 13, 14, ela é da geração alfa. Esse aluno não se expõe na internet, pode prestar atenção. É verdade. Não tem foto, né? Não tem nada. Ou quando tira foto, é foto assim, ó. Faz aí, Rafael, como que é a foto de adolescente, já viu? É. Faz um negócio assim. Faz assim, ó, pra não aparecer a cara. Aproveitando que você entrou nesse assunto, eu sou um baita defensor da atual geração. Eu também, sou do Sindicato dos Jovens. Isso, mas vamos lá. Eu penso da seguinte maneira. O que eu mais escuto hoje, eu adoro, por exemplo, o Maurício Meirelles. Que ele Que fala ele faz muito da aquela geração coisa Z, da né? geração Z. Cara, eu entendo plenamente, acredito que nós, numa idade próxima, entendemos plenamente que a geração de hoje é completamente diferente da nossa. Ponto. Ser diferente não significa que eles são piores Sem juízo ou de melhores, valor. Isso aí. certo? Sem juízo de valor. Beleza. Perfeito. É completamente diferente. Show, perfeito, entendo até aí, sem grilo. Só que aí vem a grande questão. Por que hoje está existindo uma visão tão ruim da geração Z? Porque assim, eu acho, e eu Acho que é o digo isso que conflito também, né, William? até um choque Assim, de gerações. É o choque né? de gerações. Mas é mal visto. Eu tenho visto, por exemplo, notícias. Eu vi uma notícia algum tempo atrás falando que nos Estados Unidos, 7 em cada 10 gerentes de empresas não pretendem contratar pessoas da geração Pois é, Z por isso. 10 anos. Viralizou também um vídeo Isso de é uma um coisa, dono, assim. um gerente falando que não contrata mais. Falou assim, ó, não Exato. contrato E aí, mais. Vem a minha pergunta. Só que vai ter um momento que não vai ter mais geração antiga para se contratar e vou ter que trabalhar com quem está aqui. Será que não houve alguma situação nessa... Eu vou falar especificamente da geração Z, que é essa galera aí que está hoje aí na faixa dos 18 para 19 anos. Acredito que seja mais ou menos isso, né? Não, da geração Z? Z Não, é... de 16 a 30. De 16 a 30. Já tem 30 Então. anos. Tem gente da geração Z com 30 anos. Então, 16 a 30. Teve alguma Uma coisa... ruptura ali que você Houve fala uma assim, foi mudança drástica a internet, nessa é isso? Tá. nessa geração, assim. Teve e a internet. Aham. Por quê?
A geração qualquer geração, ela sempre fala mal da geração para frente. Isso Sempre. eu Verdade. percebo. Como eu estava falando para vocês, eu nunca vivi, eu passei muitos perrengues, mas, por exemplo, nunca vivi sem energia elétrica. O meu pai foi ver energia elétrica, ele tinha 15 anos. E ele fala assim, você é Nutelinha, você é frouxinho, fraquinho. Não sabe fazer um gato, por quê? Você não sabe fazer um gato. Né? Então meu pai fala assim, pô, como eu disse, meu pai é do interior de São Paulo, e o pai dele era do Rio Grande do Norte. O meu avô levou a família para o Rio Grande do Norte e largou lá. Lazarento nem para largar em São Paulo, que pelo menos tinha mais possibilidade, né? Levou para Angicos, no Rio Grande do Norte, no meio do sertão, e largou a família lá. Meu pai, a minha avó pegava cacto, botava para ferver, saía um caldo do cacto e dava para as crianças beber. Então, quando meu pai vê a minha geração, para o meu pai, eu sou um Nutelinha frouxinho, porque eu sempre tive luz e chuveiro elétrico. Aí o vô fala assim, mas isso aí, você conta essa história, mas eu fugi de guerra. Você sabe que fugir de uma guerra, mano? O pau-torância entrar num escondido, ter que entrar Ficar preso numa navio, caixa, embaixo do caixa pra caminhão. fugir de uma guerra. Aí você fala, mano, esse aí é mais brabo que o outro, então, né? Aí o bisavô, sabe o que ele fala? E eu que fiquei na guerra? Que não Lutei fugi. na guerra. Eu que fiquei lá, lutando na E guerra. eu passei por tantas guerras. Eu que passei por tantas guerras. Uma pessoa que nasceu em 1900, na Primeira Guerra estava com 14 anos e na Segunda Guerra estava com 39 começou a Primeira Guerra? Segunda? Não, 39. 39. Tava com 39, viu? 2 guerras mundiais. Brasileiro ainda beleza, mas o italiano e o europeu. alemão, porra, É tava sempre no assim meio mesmo, do né? negócio. Sempre vai ter essa crítica, Então né? sempre vai ter a crítica para geração para frente. Isso aí, se a gente olhar historicamente, tem texto do Shakespeare que diz assim: o ser humano deveria dormir com 10 anos e acordar com 20. Shakespeare falando isso. Né? Então são várias as ideias. Qual que é a questão? Qual foi a primeira geração que teve acesso à internet, não como usuário, mas como Full time. gerador de conteúdo? E full time também. Ah, Tinha esse negócio de é só de madrugada, é só final de semana. Isso. Integral, né? Integral. A nossa. Então nós ficamos com a responsabilidade de falar da próxima, que era a geração Z. Nós chegamos a ter a internet integralmente? Quando, por exemplo... Porque eu lembro que eu fui ter... tive. Meu primeiro computador eu já tinha... Então, mas Não, pensa assim, lá, ó. lá em casa já tinha já. Mas pensa assim, ó. Não. Smartphone começou no Brasil em 2009. 2009 a gente já tinha o Tá? quê? 2009. Eu sou de 86, eu tinha 20... Em 2009 você tinha até filho já, Rafael. Porra, Eu tinha 23 anos. eu tinha uns 20 anos. 20 então, anos. eu tinha 23, você 20 tinha 20 anos, entendeu? É. Smartphone. Agora, aquela internet do ICQ, Aham. da gente Então, gerar... é que aí também vai variar de um lugar para lugar. Eu não vi isso. Por exemplo, minha primeira internet de casa já foi a cabo. Ah, não teve Eu não aquela passei pela geração internet do modem. discada. Internet discada. Porque foi uma época que meu pai falava, não vou botar isso aqui. O William, Então já era um visionário, né? É, eu sim, não o vou visual botar- já Seu pai, tava... Seu pai já era um visionário e falava assim, mano, Não vai esse dar negócio certo aí isso. É perigoso. Então, assim, só para completar essa ideia, então nós colocamos essa ideia de assim, essa molecada que vem vindo não sabe nada. Cara, você quer ver uma frase que me dá raiva, me tira do eixo, velho, que os caras escrevem lá no meu Instagram, eu arrumo uma briga desgranhenta com eles, é assim, tempos fáceis formam homens fracos. Aí eu falo, mano, que diabo de tempo difícil que você passou, velho? Que guerra Não você tinha passou? Nutella na sua geladeira? pô? Porra, você falar pra mim que passou tempo difícil, que essa geração é fácil, e você passou tempo difícil porque eu jogava bola na rua, porque eu pegava ônibus. Eu acho que essa frase, ela se enquadra não nesse quesito que a gente tá falando. Eu acho que isso se enquadra muito Situações, né? em dar valor. Eu acho que nisso sim. Porque, por exemplo, a galera que passou por inflação, Isso é verdade, Rafael. Ok. entendeu? É só o dar Esse é um valor. ponto. É É um um valor. O dar valor eu entendo ponto, é um plenamente ponto. essa frase. Só que você concorda comigo que assim, se você pegasse lá o Império Romano, lá, um cara de 500 anos, e falasse assim, você vai para um mundo que tem geladeira, chuveiro, carro, mas tem inflação. O cara fala, troca na hora. Entendi. Porque, porra, o cara na Idade verdade. Média lá, velho, cortava o dedo e morria. Né? Então o mundo sempre vai estar mais fácil a cada ano. Eu queria nascer em 2025. O William. Eu não queria ter 40 em 2025, eu queria pegar isso do começo. Então eu penso que é mais fácil ser adolescente em 2025 do que era em 1995? Claro que é.
Claro, é muito mais. Você tem Uber, você pede aplicativo. A gente queria comer um lanche, a gente ia fazer, vamos ali comer um hot dog. Agora você pede na tua casa, individualizou. Mas não é culpa de quem está aqui. É o mundo evoluindo. Igual quando você pega alguém de 100 anos e pensa assim, cara, avião. Vou melhor, vou mais básico. Um negócio que esses dias eu estava vendo, eu fiquei fazendo uma reflexão, fui pesquisar, eu falei, cara, como é que o mundo chegou até aqui? Anestesia, cara. Anestesia tem 100 anos, cara. O cara arrancava uma revolução, perna, realmente, é. O cara arrancava uma perna Penicilina. na pinga, velho. Na unha, né, Tomava pinga, mordia um toco e o cara serrava uma perna. Esse cara é mais... se o cara... Imagina esse cara ressuscitou e viu a gente e falou assim, fica pra arrancar um dente e toma anestesia. Frouxo. Claro, o mundo vai facilitando. E vai facilitar cada vez mais. Cada vez mais. Agora, o que acontece? Nós morríamos... A tia que furava a bola lá quando você jogava na rua tinha 50 anos. Tem umas mulheres de 50 anos na internet aí, bicho, que estão voando. Gominho, pá. Uns tiozão de 60 usando sunguinha branca. Então, o que está acontecendo? Está esticando a vida, as pessoas... Hoje, as pessoas ficam velhas mais tarde. Sim, hoje você vê pessoas de 80, 90 anos assim, Muito comum. bem. E é comum. Cara, 80 anos ia na TV, a pessoa tem 80 anos. Aqueles que fazia 100, nossa. Eu vejo, por exemplo, que o calvo, por exemplo, não vai ter daqui a pouco. Aqui. Você chegou a fazer também? Opa! O cabelo aqui é colocado, velho. Entendi. É porque hoje em dia está sendo tão divulgado isso, e as pessoas estão aderindo mesmo a implante e tudo mais. Daqui a pouco a gente vai ter careca mais não, daqui a 50 anos. Não põe bunda, peito, boca, deixou bate põe cabelo. cabelinho. Você foi pra fora botar? Foi Nada, fiz aqui, fiz lá no Stanley. Essa... Aí, Stanley, patrocínio. Stanley, faz um patrocínio. É o patrocínio aí. Vocês não são bons de tem que... porque Não, vocês mas são eu, muito... eu vou chegar vocês lá. são um cabeludaço, velho. Eu vou chegar lá. Não, Rafael, entendeu? bom que se faltar daqui, ele puxa da barba Lá na foto do Instagram tá uma barbona, né? não, ele... Nunca mais aquilo lá, pelo amor de Deus. William, trocando de tema um pouquinho assim só, como que você vê o modelo de escola de hoje, que já é até mais antigo, e como que a escola está lidando com essas situações e com esses jovens? Você acha que você tem alguma crítica à escola? Você tem alguma sugestão? O que você pode falar sobre as escolas? Cara, tem duas coisas na escola que... Assim, problema na escola, a gente ficaria 5 dias aqui falando. Tranquilamente. Tem problema para Dá um programa diário, né? Até. Para todos os públicos. Mas se assim, o gênio da lâmpada, falar assim, você Vamos resolver tem isso agora. 2, que eu acho que assim é estrutural e só ele sendo resolvido ia resolver muitos outros sozinho. O primeiro é a quantidade de alunos dentro da sala de aula. Não dá para você ter profundidade com 40 alunos. Que não se resolve por uma questão mercadológica. Ok? Tipo assim, a Perfeito. quantidade. Perfeito. Quem já teve oportunidade, às vezes em colégio particular, não fecha a turma, mas assim, o colégio tem que dar jeito, né? Que você não vai expulsar o aluno porque não fechou a turma, né? Quem já teve a oportunidade de dar aula para 10, meu irmão, fala aí. Nossa, outra aula. É Minhas uma turminhas do performance. Externato Crispo. Nossa outra Senhora. aula. Que maravilha. Você voa. É. Vamos falar assim, 15. 15, você dá uma aula, assim, é inacreditável a qualidade da Dá aula. para dar atenção para o aluno. Dá para dar atenção pessoal. Pessoal, personalizado. Joãozinho tem dificuldade em cálculo. Mariazinha tem dificuldade em Bhaskara. Você consegue pegar cada caso. Então, o primeiro ponto que eu acho Número. é a quantidade de alunos. Ou seja, a população tem um crescimento e a estrutura escolar não tem esse crescimento. Ela não progride para aumentar. Então, ela não consegue nem manter o que tem, o crescimento esperado. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema que eu vejo assim que o professor passa, sendo professor, é burocracia. O tempo que esse professor tem que perde ficar... muito tempo, né, William? Não, cara, pensa assim, qualquer emprego, terminou, tocou o sinal lá, o cara tá apertando um parafuso. Tocou o sinal, Desliga. ele põe a chave de fenda lá e volta segunda-feira. Que sonho, né, Rafael? Quem dera, né? Pois é, qualquer professor que tá assistindo a gente aqui, cara, e monta aula, e faz não sei o quê, e tem que lançar planilha, tem que lançar nota, tem que lançar... E é um monte de burocracia
que o professor que entra, quando ele fala assim, cara, eu amo a matemática, eu amo a geografia, eu vou ensinar, eu vou... sei lá. Aí é tanta burocracia que chega uma hora que você fala assim, cara, que se lasque a geografia, velho. Eu vou preencher isso aqui e ganhar meu salário, que eu não aguento Desanima. mais. Desanima. Então eu vejo que a burocracia desanima o professor e a quantidade de alunos. São só esses problemas? Não, tem um monte. Mas eu acho que esses dois, eles puxam a fila. Cara, eu tendo a... Isso é um senso comum, assim, é uma ideia. Eu não tenho embasamento científico no que eu estou falando. Mas eu tendo a acreditar que se você melhorasse a burocracia e a quantidade de alunos, a reclamação dos professores por salário seria menor. Porque a reclamação por salário é porque o ambiente é muito insalubre. Desgastante, é. Pô, eu sem brincadeira, por exemplo, tem escola que eu dou aula para primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Chega a semana de prova, só que eu dou aula em duas escolas. Nas duas escolas eu dou aula para primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Toda semana de prova é um caos, porque eu não tenho uma prova para corrigir. Eu tenho, no mínimo, 500. Então. Não, e aí tem as adaptações também. Aí eu tenho prova adaptada, eu tenho prova não sei o quê, eu tenho prova não sei o que lá. É insano. É fora da realidade. E você não tem um tempo de fazer isso na escola. Não tem. Tipo não assim, é pago uma hora a aula para isso. Você vai ficar aqui, ó, por todo dia, ou até mesmo na. A não própria... ser se o professor, nas redes públicas, né, ele tem um horário de planejamento, que aí é Mas para é de isso. planejamento, não é de correção. É, não inclui isso. Não, pra- deveria incluir. na minha visão, planejamento, inclusive, você corrigir uma prova, você preparar uma aula. E aí vem um Mas outro médico, se é suficiente ou não. Exato. não, mas- com certeza mas não é esse mérito, não é suficiente, mas... Entende? Então, assim, eu vejo que a escola... E aí tem aquele, vamos chover no molhado aqui, né? O mundo evoluiu. Vamos lá de novo. Lembra o cara que a gente ressuscitou lá de 200 anos da anestesia? Cara, se você catar um cara de 200 anos, e colocar ele num carro, imagina o Tesla, o carro anda sozinho na rua. O cara fala, mano, que é isso? Você leva ele numa fábrica, o robô soldando. Não sabe o que Você é. leva ele no hospital, as cirurgias, véio, as coisas mais loucas. A sala de aula Ele é identifica. igualzinho, ele reconhece. Eu não- Ele sabe como entrar, como sair, a hora que toca o sinal, o que Eu não vai sei se acontecer. você chegou a conhecer Pierluigi Piazzi. Sim, Ele maravilhoso. veio várias vezes aqui na nossa cidade, na nossa escola, né? Então assisti umas Nós fomos alunos do mi- sistema Anglo. Aham. no mínimo umas 5 palestras dele. Então eu sei. Assisto muito material Não, dele. ele é o melhor. Uma Que ele, pessoa inclusive, hoje... Ele deixou saudades. Hoje o Brandão falou uma frase que ele falava muito, que é a diferença de estudante e... Aluno e estudante. Aluno e estudante. Aluno e estudante é mesmo. Porque a aluna o estudante estuda, o aluno só assiste a aula. Nós éramos alunos e o Brandão era professor Cara, nessa escola. eu sei de cor, as coisas do Ele é Pierluigi. sensacional. Eu tenho o livro autografado dele e tal. Enfim, e ele contava uma história que ele foi pra China e ele foi visitar uma fábrica. Ele entrou em um lugar e ele só viu os LEDzinhos, as luzinhas do LED. Ele perguntou, mas cadê a linha de produção? Não é aqui, é porque eu tô com a luz apagada para economizar, mas tá tudo funcionando, vou ligar aqui para você ver. Então as coisas estão funcionando já Tava acontecendo... automaticamente. tava... Isso, né? Ele falava que 15 anos atrás, né? Então na China já estava já numa evolução. Acho que tem uns já. 10 anos que ele morreu já, né? É uns 10 anos mais ou menos. Um pouquinho menos, talvez. Então. Que ele morreu. Então, Que quando ele morreu, contou é. isso... Morreu antes da pandemia. Então você vê como a China já estava nesse avanço, né? Então, aí é um bom exemplo que você levantou. A China tinha... em 1900... Eu posso estar errando aqui no dado, mas o conceito é esse. O Brasil tinha 3 vezes o PIB da China em 1980. Pode ser que não é 3, é 2, mas era um... Por ali, assim. tá por ali. A China hoje tem 20 vezes o PIB do Brasil. Em 40 Estourou anos. muito, né? Mesma coisa, eu já vi essa mesma comparação, só que com a Coreia do Sul. Coreia do É Sul. a mesma coisa. É a mesma Na coisa. década de 80, a Coreia do Sul não era porcaria nenhuma. Cara, para e pensa assim, ó, quantas marcas globais o Brasil tem? Vamos pensar. Petrobras é uma Petrobras. marca global. Havaianas. Havaianas, a Embraer, né? Acho que... Lembra Vale. mais alguma? Vale. Vale. E que ainda são empresas extremamente específicas. Que talvez as pessoas nem conheçam o nome. Não é uma empresa que entra na casa das pessoas. Agora você pega a Coreia. Cara, Coreia do Sul, eu não sei o tamanho, mas deve ser menor que São Paulo. Mínima. Menor Bem que o menor. estado de São Paulo. Bem menor. Assim, cara, é Hyundai, LG, Samsung, Kia... O tamanho de Mauá, mais ou menos. Do tamanho de Mauá. Cara, você quer que eu vou dar um comparativo? Vocês vão pirar agora. Lisboa é do tamanho de Mauá. Lisboa.
A diferença é pouca. Entendeu? E Mauá não tem IML. Uma cidade com 500 mil habitantes tem IML. Meu Deus. Fica aqui o meu Mauá é protesto. mais ou menos o Ô, Mauá, atenção, prefeito de Mauá. Atenção, prefeito. Precisamos Por de favor, um IML. ML pra Mauá, né? Né, mano? Mas é uma cidade do tamanho de Não Campos, pode, então, é. 500 mil habitantes. Nós temos um pouco mais de 500 mil, não é isso? Acredito que Cabeça. seja mais ou menos isso. Entende? Só que assim, a infraestrutura é diferente. Mauá tem rodoviária. É, a gente tem dois pontos Bom, de Se você ônibus quiser O cara não pegar grandes. pode nem um morrer em ônibus, Mauá, né? Porque Não pode nem morrer tem- nem pegar ônibus. nem pe- É, a gente tem dois pontos de ônibus grandes. Entende, cara? Então é assim. Mas isso, veja bem, é a estrutura de país. E quando a gente fala da China, da Coreia, ou desses países que vão evoluindo, só tem um motivo. É a educação, cara. Verdade. Eu fui dar uma palestra uma vez para 300 policiais militares fardados. Imagina você chega na plateia, os caras fardados. Cara, é meio assim, porra, mano. Rígido. E lá em aquela Mauá a educação. gente aprendeu assim, ver a viatura se assusta, né? Porque é um negócio de periferia, muito normal, né? Tem um programa na Polícia Militar de São Paulo que é espetacular, chama ProERD. Misericórdia. Tanta gente, já vi tanta piada sobre Vocês conhecem o ProERD? Conhecemos. O ProERD tem aqui também? Não sei se tem no Rio de Janeiro. Eu nunca vi. Enfim, mas o atuando, que é o né? Leão Não, mas lá. é porque a gente já viu muito É, isso meme de, e tudo mais, de é. meme, Do de coisa meme, na isso. internet. Mas o ProERD cara, é muito legal, assim, porque os policiais vão fardados, é um projeto que a própria polícia libera o policial para ir lá com farda, representando a polícia militar. Cumprindo a carga horária dele Pra ali mesmo. isso, para falar de droga nas escolas e a importância da prevenção e tal. É um baita trabalho. Sim. E eu fui dar uma palestra no ProERD lá em Sorocaba, num batalhão da polícia lá em Sorocaba, para ensinar mais tecnicamente como a droga age no cérebro do adolescente e tal, para eles terem mais substrato para ir lá dar Pra a poder palestra. E eu falei uma frase lá, cara, que foi um negócio muito legal, assim, os caras aplaudiram, assim, foi uma frase muito bacana. Eu falei, quem vai mudar a segurança pública do Brasil não é a polícia, é a educação. Não é polícia. Porque quando a polícia tem que prender o cara, já fudeu, desculpa. É. Sei. Já Não, perdeu. fica à vontade. Já foi, cara. É o sim. ponto do processo. Mas é essa palavra mesmo. Então, se a gente pega hoje um menino de periferia e diz pra ele assim, ó, você quer vender droga? Não tem problema, é a tua vida, tua escolha. Porque tem um momento que você não tem mal o que fazer. Você vai amarrar o pé dele na mesa? Ele quer ir pro crime, quer roubar. Tal. Só que assim, você pode roubar e você pode ser essa profissão, estudar, ter carreira. E ser ladrão é uma opção entre 50. É uma coisa. Agora, na periferia, e aí eu vou falar da periferia de São Paulo, que é onde eu tenho acesso, cara, às vezes é só essa opção. Porque você fala assim, vou trabalhar no mercadinho e não consigo comprar um tênis. Vou trabalhar no Uber, na moto, acidente, não tem... Trabalho no tráfico, cara, relógio, moto. Na hora. E, cara, É muito atrativo. é muito atrativo. Aí nós aqui, com uma cabeça de outra geração, homens adultos, pensamos assim, não, compensa. O risco é muito, né? Mas na hora que a gente volta no assunto do início, é o não olhar para o Não futuro conseguir. e fazer na hora. Simplesmente O não- jovem, olha o não, jovem. sim, ó. e é um jovem, é normal, É um jovem. é isso. Né? Então, é importante a gente pensar nessa educação como uma coisa mesmo de redução de problemas criminais, tudo isso. Então, essas grandes nações que cresceram muito, que evoluíram muito, foi através da escola, do estudo. E principalmente da questão da pesquisa. Porque quando você investe em pesquisa com bastante força, você investe bastante em pesquisa, essa pesquisa te dá aquele... Como é quando as pessoas... Tipo, royalty? Tem outra palavra, não é royalty que eu queria lembrar. Patentes. Patente. Obrigado. Ele te dá a patente e por 20, 30 anos o mundo vai utilizar aquela coisa pagando patente para voltando para esse país e para... Então, cara, é um ciclo eterno de coisas acontecendo. Qual que é o problema? A produção... Hoje o Brasil, se você conversar com qualquer cientista brasileiro, ele vai falar assim, no Brasil não é qualidade de pesquisa, é quantidade. Então o cientista ele tem que emitir artigo pra caramba... Pra ter nota maior, pra ter- passar em um concurso, É alguma ruim, coisa. Isso não serve pra nada aquele mas artigo. tem que ter a nota Mas ali. ele enche lá. Isso. Aí você pega lá, cara, pô, o Einstein, É o cara... meramente quantitativa. Você pega lá o Einstein, lá tem 3 artigos. Mas o cara Só esses já... revoluciona tudo.
Então, é preciso olhar para a formação, essa coisa da pesquisa, essa coisa da valorização, né? Valorizar de fato, e eu falo valorizar o professor, claro, o professor tem que ganhar mais, o salário do professor é bem aquém, mas é também valorizar no sentido cultural, assim. Então, quando eu falo, até você falou, eu entrei na área da educação por querer. Eu tinha uma empresa, eu era dono de uma empresa de terceirização, portaria, limpeza e tal. Tinha 402 funcionários no dia que eu saí. Eu fundei a empresa do zero com 2 sócios. Eu tinha 402 funcionários, 1,5 milhão de faturamento por mês. Essa empresa dava. Saí para dar aula. E os meus sócios falaram, tá doente, interna. Não é possível. Pode internar. Né? Mas por quê? Porque eu falei, cara, é um propósito de vida. Isso aqui é importante, isso aqui eu quero seguir, eu quero fazer, acho que eu ensino... Acho que é por aqui, me faz bem, tá aqui, empresa é muito LinkedIn, sabe? Muito assim, burocrático. Muito assim, eu preciso usar uma camisa, porque... Então, não era meu rolê, eu não estava bem com aquilo. Satisfeito, né? Agora, na educação, é caótico, é muito louco e tal. Só que assim, a gente vai ter que investir nisso, a gente vai ter que pensar nisso, a gente vai ter que mudar isso, se a gente quiser ser um país... minimamente decente. Você pega, por exemplo, a Petrobras aqui, inclusive a coisa do pré-sal e toda essa coisa, a Petrobras é líder em pesquisa de águas profundas. Ninguém ganha. Você vê a Embraer em São José dos Campos... Só que aí vem a grande questão. Você falou de uma coisa que é curiosa. A gente é líder em pesquisa. Nós somos um dos países que menos emitem patentes. Então. Burocracia, a burocracia. Porque no Brasil é extremamente difícil você emitir uma patente. Pois é. Aí Muitos vão para fora para fazer a Rapaz, patente. eu lembro claramente de pessoas que saem do Brasil, vai fazer o famoso doutorado sanduíche, né? Você faz 2 anos aqui, 2 anos fora. Chega lá, começa a fazer a pesquisa é tudo publicado por lá, mas os resultados foram muitas vezes obtidos aqui. Publica lá, cria alguma coisa, vem uma patente, vem não sei o que lá, lascou, fica lá. O Brasil não tem nada a ver com isso. Contabilizar hoje, por exemplo, o programa Ciência Sem Fronteiras, que foi formidável, mas a quantidade de jovens talentos, de gênios, que o Brasil perdeu por conta do Ciência Sem Fronteiras, por quê? A pessoa que foi estudar lá fora, a pessoa que foi estudar lá fora, depois que viu o que tinha lá fora, nunca mais quis saber do Brasil. Eu, por exemplo, eu estudei com um rapaz, um amigo meu, André, falando nisso, um abraço aí, André Fialho. Ele foi para lá e nunca mais quis saber do Brasil, porque são outras condições mesmo. E a gente perdeu. É uma mente brilhante. E eu vou dizer até a própria violência, o viver no Brasil, fora todas essas questões científicas, mas a própria viver no Brasil. É igual quando um cara joga aqui no Brasil... Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, e o cara vai pro Norte, não sei das quantas lá da Inglaterra, que é um time muito menor. Não faz sentido. Só do cara falar, cara, eu vou criar meus filhos na Inglaterra. É uma oportunidade de morar fora do Brasil. E eu tendo a acreditar que pouquíssimas pessoas sairiam do seu país se ele tivesse muita possibilidade. Tipo assim, você vai falar, pra que eu vou morar longe da minha família? Um rolê desgraçado, tipo assim, eu sou do calor, vou morar num lugar que neva. Não se vê tipo, pra quê? As pessoas presas ao Brasil. Pra quê? É igual você pensar lá, tem um negócio que tá dando a treta do Trump lá, que manda os imigrantes embora. Eu falo assim, cara, se os Estados Unidos, ao invés de ficar correndo atrás dos latinos dentro dos Estados Unidos, eles dessem estrutura para os países se desenvolver, não tinha mais latino indo para os Estados Unidos. Faz sentido, Pra que alguém sai do Brasil para ir para os Estados Unidos? Mas a base de desenvolvimento americano é a exploração, então... Aí é que tá a parada, né? Então, também não é vantajoso o quintal ser evoluído, né? O quintal ser... Então, são essas questões, cara, que a gente precisa discutir e tal. E a gente tem o nosso trabalho micro, que é dentro da sala de aula, orientando o aluno, que nem... Hoje eu estava contando para vocês... Não vou citar o nome da aluna aqui, porque não pedi para ela isso antes, mas uma aluna hoje, no nosso evento lá da AFIA, saiu e falou para mim, eu já prestei 2 vezes o vestibular e fui reprovada. E eu estava me sentindo muito mal, eu estava me sentindo com uma baixa autoestima, e as tuas palavras fizeram com que eu visse que dá para fazer de novo.
E eu falei para ela, quantos anos você tem? Ela falou 18. Eu falei, ó, eu entrei com 30 na faculdade. E eu me considero uma pessoa absolutamente bem-sucedida. Eu sou muito feliz com o que eu faço em todos os sentidos. Então, se você entrar na faculdade com 25, você ainda está 5 anos na minha frente. Você se forma antes da idade que eu entrei. Sim. E aí, aproveitando também o seu gancho, agradecer a AF, né? E essa conversa aqui não seria possível se não fosse a nossa patrocinadora do episódio de hoje, especificamente, AF Itaperuna. Uniredentor. E aí, você que quer fazer, por exemplo, medicina ou cursos ali da área da saúde, tem um site, facamedicina.af.com.br. O William até participou de um aulão hoje que a gente fez para alunos, né, que a gente chama de pré-médio, projeto pré-médio, que já tem desde o ano passado, né? E agradecer muito a patrocinadora nossa, a AF. Não é isso, Rafael? Com Foi certeza. bacana demais a Inclusive, conversa. cadê? Ali, ó. Vestiu a camisa, literalmente, né? Já O- tá na o tela aí o site aí, ó, site, tá? quem tiver E aí o interesse. vestibular online, tá, gente? Vestibular online. Bem acessível. Bem acessível. Então, se você tem interesse, se você tem vontade, é uma oportunidade bacana. É uma instituição realmente qualificada. Show? Aproveitando, então, já puxando aí uma outra situação. Eu estava, antes da gente vir para cá, eu não conhecia Deixa eu você. só fazer Fica um à vontade. adendo aqui da AF, né? Que eu estou com o meu aqui, ó. Ó, o pré-médio aí, ó. Foi o evento de Pré-médio. hoje. Viu aí, ó? Aí, Vestiu a pré-médio, camisa, literalmente. Foi muito legal. E muito bom, assim, né? Sem querer puxar a sardinha pro meu lado, obviamente, mas, assim, uma instituição preocupada com a questão técnica do vestibular, lá, estudar a tua matéria, biologia, geografia, matemática, lá, legal, que é importante, que é preciso, mas também a preocupação com a saúde mental. Perfeito. Como é que você se comporta? Então, para a gente ver que se uma instituição que nem a AF já está pensando nisso, Perfeito. a gente já caminhou alguns passos. A gente não está ainda lá atrás. Não, a galera lá é diferente mais. Eu sou apaixonado por eles ali. Se eu ficar falando deles aqui, eu vou ficar 30 minutos A só estrutura deles em elogiando. Itaperuna Porque... é genial. É uma estrutura Aí você ia falar um maneiríssima. negócio interessante. Mas olha só, eu não conhecia você antes do Maurício falar, pô, a gente vai entrevistar o William, que é neurocientista e tal, não sei o que. Aí mandou o seu Instagram. Aí eu comecei lá, pô, vamos olhar e tal. Não sei, só que teve um vídeo que eu falei assim, não concordo. Depois meu irmão ainda começou a me abrir a mente para o que você falou. Que foi um vídeo que você falou assim, que muitas vezes um aluno, ele está ali concentrado no desenho dele, né? Ele está desenhando, mas é o desenho que faz ele prestar atenção na sua aula. Isso, vou ser verdadeiro. Desenvolva. Naquele momento eu lembrei de vários alunos meus que fazem isso. E eu entendo. Muitas vezes você foca em alguma coisa para você poder ter atenção em outra. Legal. Por quê? É que nem você falou, o aluno que às vezes escreve o que está no quadro não presta atenção na matéria. Né? Eu mesmo. Exatamente. Nunca tive caderno. Mas, por exemplo, o que eu, Rafael, faço? Eu acredito que é necessário, como professor, explorar ao máximo todas as possibilidades de aprendizado. Então, o que eu penso? Minha aula é dividida no momento de copiar, no momento de escutar, no momento de entender e exercitar. Então, assim, eu separo na aula isso para que isso funcione. Quando você falou aquilo, eu falei assim, gente, não é possível que um aluno que está desenhando na minha aula, fazendo uma coisa completamente aleatória, está realmente prestando atenção no que eu estou falando. Por que isso acontece? Desenvolva, William. Eu gostei do levantamento do Rafael. E eu vou te Legal. dizer, hein, já gravei mais de 150 podcasts, essa pergunta nunca tinha vindo. O primeiro questionamento sobre isso aí. Uma pergunta. Olha que interessante. Principalmente quando você tem na condição do TDAH, que TDAH é um nome ruim, né? Deram um nome ruim para esse transtorno, porque fala que é o transtorno do déficit de atenção. O que você entende? Que déficit de atenção é que tem pouca atenção. Na verdade, o problema do TDAH é que ele tem muita atenção, ele presta atenção num monte de coisa ao mesmo tempo. E isso tumultua. Então, assim, ele está aqui falando, estou ouvindo o barulho do ar-condicionado, estou ouvindo a pessoa conversar ali, estou ouvindo um carro passar, estou ouvindo um barulho na mesa. Então, é muita coisa. Você quer focar, mas tudo te incomoda. Tudo te incomoda porque você... Tecnicamente aqui, só para explicar uma coisa do TDAH, tem uma área no nosso cérebro chamada tálamo, que ela fica bem no miolinho do cérebro. Se você olhasse como se fosse um carocinho, tá bem lá no meio. O tálamo, ele faz o seguinte, os sentidos entram
com exceção do olfato, os sentidos entram e vão pro tálamo. O que o tálamo faz? Ele decide quem que vai passar pro córtex. Exemplo, vocês estão aqui me ouvindo, então a audição de vocês está dizendo assim, ó, presta atenção, porque você vai ter que fazer a pergunta e tal. Presta atenção na cadeira que vocês estão sentados agora. Seu corpo na cadeira. O tempo inteiro o seu cérebro estava recebendo essa sensação, mas vocês só não estavam prestando atenção. O que seu tálamo estava fazendo? Segura. Prestar o corpo na cadeira não resolve. Aí vamos supor que a cadeira começou a esquentar e ficou muito quente. Aí fala, mano, tá queimando o corpo. Para de escutar e coloca a sensação para você Pisou se no desvencilhar daquilo formigueiro. ali. Pisou no formigueiro, furou o pé, alguma coisa assim. O tálamo faz isso, de novo, com exceção do olfato. O olfato vai direto pro córtex. Por isso que a gente sente cheiro e alinha a memória rapidamente. Assim. A memória fortíssima. do cheiro. Café, a avó fazia café, perfume de pessoas e tal. O TDAH tem o tálamo, com muitas aspas aqui, furado. Passa coisa que não deveria passar. Então, ele tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo que ele não consegue prestar atenção em nada. Porque a atenção humana tem uma coisa que é muito legal. O humano, ele é ruim em muita coisa. Tipo, a gente é ruim em subir em árvore. Mas a gente tem noção que a gente é ruim em subir em árvore. Então, tipo assim, eu sei que eu sou ruim em subir em árvore, eu tenho consciência. A atenção é uma coisa que a gente é péssimo, todo mundo, mas a gente acha que é bom. Tem um experimento que é maravilhoso, assim, ó. Um cara para uma pessoa na rua e fala assim, por favor, onde fica aqui a Avenida Paulista? A pessoa, tipo, dá uma olhada em volta para se Saber se localizar, situar. né? Aí ela fala, você vai seguir aqui, vai fazer não sei o quê. Aí passa 2 atores com uma placa gigante, assim, entre as 2 pessoas. Aí vem vindo... Então, Some. imagina, A você... pegadinha, eu tô já vi isso aí. Aí vem passando a placa. Quando passa a placa, eu pego no fundo da placa e vou embora e você troca com ele. Você troca comigo. Você começa Virou a falar outra com pessoa ele. que tava Troca perguntando. a pessoa. A pessoa volta e continua explicando. E Ela é eles muito começam a dificultar. Claro, tem muitos casos que a pessoa vê, mas tipo assim, metade dos casos a pessoa Não não vê. percebe que trocou a pessoa. Porque você jogou a atenção dela para um lugar e Que aí ela não estava. Ela não estava... E não... Cara, quem estiver assistindo, guarda isso no coração. E você que é jovem, principalmente que estuda, guarda isso. Não tem como prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Não tem. O cérebro é monotarefa. Aquela história que mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo, não existe. Isso aí é para jogar carga em cima da mulher. Mulherada que ouve Que já isso tem daí, bastante. é preconceito contra você. Não vai porque você fala assim, eu sou um homem, sou um idiota, minha mulher é muito inteligente, deixa ela fazer tudo. Isso é um preconceito contra a mulher. Não, mulherada, não cai Por nessa. isso que eu falo muito. Eu tenho aluno que vira pra mim e fala, não, que adora estudar escutando música. Você não tá Não estudando. existe. Entendeu? Segundo o professor Pi, a não ser que você não entenda nada daquela música, que você não toque nenhum instrumento daquela música, que você não entenda a língua que está sendo cantada daquela Mas música. A não ainda ser assim, que... Isso, aquilo ali vai mas te aí, tirar... Mas do- aí eu vou chegar nesse ponto. Então, o que acontece? Entendemos que a gente só faz uma coisa de cada vez e entendemos que esse monte de estímulo Sim. da cabeça, principalmente do TDAH, por exemplo, ela é complicada. Quando você escreve, desenha enquanto está prestando atenção, aquele desenho ele demanda de uma atenção mecânica. Por exemplo, é absolutamente possível você assistir uma aula lavando louça. Porque você não precisa pensar e prestar atenção, é um movimento repetitivo. Quando você está desenhando, é como se o seu cérebro falasse, é difícil um monte. Eu ouvi também. É o meu. Eu achei que Pega no meu. mas tá pingando alguma coisa. mano. Você só tem uma atenção, entende? Você troca 10 por uma. É mais ou menos, sabe quando você vai dar ré no carro e você baixa o som? Sim. Não tem nada, sim. Não tem nada a ver. Aham. Você tá olhando, só que o que acontece? O estímulo do som, ali que você está prestando atenção, pode tirar o seu estímulo de prestar atenção no carro. Então a ideia aqui é, muitas vezes a pessoa que ela tá ouvindo uma música, ela tá na verdade inibindo outros, então ela tem 5 estímulos
e a música só vai dar a ela um estímulo. Com um estímulo, como você disse, que ela não está prestando atenção na letra, que é uma coisa muito assim, ela consegue se concentrar melhor. Então a gente precisa entender o seguinte, existem pessoas que prestam atenção de formas diferentes. Nosso papel como professor é tentar compreender essa parada. Por isso que eu falo, como é que eu faço isso com 40 alunos? Difícil. Para não falar impossível, né? Para não falar impossível. impossível. O Joãozinho presta atenção assim, Mariazinha assim, não. Por exemplo, a minha mãe, ela teve que ir muitas vezes na escola, a minha mãe não dava aula na mesma escola que eu estudava, né? Ela era em outro bairro. Mas assim, a minha mãe tinha que ir lá conversar com os professores, por quê? Eu tirava 8 numa prova, 8, uma nota incrível. Só que eu tirava 0 de caderno. Média 4, repetiu. Ficou de recuperação. Porque uma das notas era caderno. Aí a minha mãe falava, ele não copia, ele não tem caderno. Não, mas tem que copiar. Ela fala, tem que copiar para quê? Para ele aprender. Para quê? Para fazer a prova. Mas ele não fez a prova, entendeu? Eu ouvi o professor falando. Que é dificílimo isso aí, porque o normal é que precise anotar para compreender. Não, eu tô adorando esse podcast porque ele tá quebrando todas as coisas que eu acho muito importantes. Não, entendeu? Agora, por exemplo, eu não anoto nada. Agora, é errado eu chegar na minha aula e não querer que o meu aluno anote. Falar, você não vai anotar, você vai ficar prestando atenção em mim. Porque tem pessoas que precisam aprender anotando. É escrever. porque eu sempre falo assim. Tem um gráfico disso, né? Eu acho que isso daí que você falou é parte da nossa ideia, e eu acho que talvez seja o maior entendimento da educação é que cada um é de um jeito. Não dá para você exigir de um aluno A que você aprenda daquela outra forma que o B, que o C, que o D, que o E. Beleza, só que nós temos um problema. Estamos dando uma sala de aula. Exatamente. E são todos. Como ele falou, se a gente reduzisse para 15 era uma coisa, mas nós temos 40. Aí você busca o quê? Qual é a estratégia que mais atinge a todos? Uma estratégia não é no varejo, é no atacado. Aí, por exemplo, eu sempre falo para o meu aluno assim, óbvio que chega um momento que eu canso, mas eu estimulo o meu aluno a copiar. Eu, inclusive, como eu falei, eu divido minha aula. Eu copio o quadro. Eu percebi que, por exemplo, antigamente minha aula era o quê? Eu começava o quadro e ia falando, e copiando, e falando. Antigamente as minhas turmas acompanhavam mais. Essa geração já não acompanha. Essa geração é perceptível, que eles têm que primeiro copiar e depois eles precisam escutar. Se eles fizerem as duas coisas, foi o que você falou, nós só fazemos uma tarefa. Só que antigamente eu acho que devido a toda a situação a gente era forçado a fazer duas. Talvez nós não fizéssemos tão bem. Mas aí eu pergunto para você, a eficácia desse... Porque eles passavam na prova, a gente fazia a prova e passava. Mas eu pergunto, qual foi a eficácia do nosso aprendizado? Porque eu tenho uma enteada de 15 anos, eu vou fazer um trabalho com ela, lição de casa, alguma coisa que eu vou explicar com ela ali do primeiro ano do ensino médio, eu não sei. Eu tenho ensino fundamental completo. Como é que eu não sei? Se eu já passei por aquilo. Por quê? Fazia para copiar, para passar na prova. Não tem um aprendizado. Visão crítica, né? Isso também. eu acho legal. Então aí é nesse ponto que eu bato. Por exemplo, como é que eu vou fazer e perceber uma tática para cada um? Por exemplo, eu vejo muito... Por que essa questão do desenhar me pegou? Porque eu tenho um aluno que ele tem uma condição atípica. E eu falo muito desse... Ele é um menino maravilhoso. Ele já tem consciência da situação. Entendeu? E, por exemplo, é perceptível que a turma dele é muito barulhenta. Ele simplesmente senta, abaixa a cabeça e ele está desenhando. Só que ele sabe tudo. Aí, ó. É um ótimo aluno. Só que aí é a hora que me incomoda. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem que perceber se isso realmente é uma forma de concentração ou é uma forma de distração. Exatamente. E uma coisa também muito importante. Não estamos dizendo aqui que alunos que ficam desenhando na explicação... Estão atentos. Que é legal, Todos. Sim. Porque também, tudo na internet você tem que dar uma boa explicação, porque nesse vídeo, se você ler os comentários... Se pegar o corte do corte do corte... Eu tenho um aluno que faz... Sim. tá bom. Tudo sim, bem. De tudo. Tudo que você falar,
tem uma exceção. Sempre, Exato. cara, E é isso que eu falo. Porque esse aluno em especial, quando eu vi o vídeo, só me veio esse aluno na cabeça. E aí, eu, na mesma hora, eu comecei a lembrar de outros, inclusive alunos que desenham maravilhosamente bem. E talvez seja um hiperfoco? Seja. Mas seja talvez também uma fuga da aula. E não quer aula. Isso, E não querer a aula também se torna um problema, às vezes. Exatamente. Entendeu? E a gente também precisa de uma coisa, de entender, porque... Eu Assim. lembrei rapidinho, te cortando, lembrei de uma coisa assim que me incomoda muito. A gente tá ali no conteúdo um tempão e tá a pessoa ainda fazendo assim, uma matemática com aquela letra. Como que fala? Tem até um nome. Cursiva. Tem um nome É específico. que agora umas letrinhas com sombreado. Isso, tipo né? hidrocô e tal. Ah, aqui. Nossa, cara. Lettering, que agonia. lettering, Mas, enfim, lettering. Que lembrei quer dessas fazer- pessoas. Nossa. Que quer fazer também uma coisa muito perfeita. Artística. E atrás disso tem alguma coisa. Alguma aí, né? habilidade Por que também, que né? você também quer que o negócio tem que ser sempre perfeito e lindo? Porque de alguma forma, quando é perfeito e lindo, você tem alguma aceitação. Ou da mãe, mostra o caderno pra mãe, a mãe aplaude. Então, isso daí que você está falando agora é interessante. Eu sempre falo assim, é uma coisa que eu falo para os meus alunos. Prazer em estudar. Tem gente que tem. Uhum. Tem gente que não tem. Particularmente, nunca tive um baita prazer em estudar. Claro, estudei muitas coisas. Coisas, às vezes, que eu gostava, eu tinha muito prazer em saber, em aprender e conhecer. Mas quando você pegava assim, um conteúdo chato, era horrível. E aí eu sempre falo para o meu aluno, como é que a gente ameniza isso? Um bom caderno ameniza isso. Eu sempre Deixa falo, mais interessante, é verdade. um deixa aluno mais- que copia tudo que o professor faz. Eu sempre falo assim, o aluno não precisa copiar tudo, tem que ter um bom caderno. Organizado, se ele pelo tiver- menos. né? Um caderno, a organização para mim é mais importante às vezes do que ele ter tudo. Do que ter tudo. Então. Entendeu? Então, assim, um caderno organizado te dá prazer em estudar. Mas, poxa, você pega um caderno, você compra aquele caderno bonitinho no início do ano, tá com cheio de caderno novo. Você pega no meio do ano, aquele negócio tá cheio de orelha, tá com um monte de página rasgada, tá todo mulambado, tá todo a espiral do caderno toda amassada. Já foi um espiral, Eu não é falo, mais, né? pô, nenhum aluno vai querer estudar naquele Eu negócio. não vou julgar esse aluno, porque o meu caderno. Acho que no ensino médio eu fiz um caderno. Um caderno Era do o seu ensino caderno, médio Will. inteiro. Cara, não anotava. É um negócio louco. E assim, É ó. o bom é que aproveita pro próximo ano anotar- também, né? No- Porque na minha cabeça é assim, ó. Economiza. Se eu tô ouvindo você falar, que nem você contou a história da Segunda Guerra aí, várias coisas, né, Sim. antes da gente, só contextualizando, antes de Ih, começar a gente deu aqui. muita Tá risada. falando O de Rafael Segunda tava Guerra. dando uma aula de Segunda Guerra aqui maravilhosa. Não, tiveram 20 minutos de podcast praticamente ali da gente conversando Cara, nos bastidores, né? Eu sou capaz de dar uma palestra do que você me ensinou hoje. Uhum. Do que você me ensinou. Que Leningrado foi Volgogrado por causa do rio Volga. É. Não, Era curva, Stalingrado. Isso. Por causa do rio Volga, por causa que era a curva do rio. Volgogrado, virou Volgogrado. Então você vê que assim, tipo assim, eu tô prestando muita atenção no que você tá falando. E eu não anotei nada, eu tô prestando atenção. O meu método de aprendizado é esse aqui. E às vezes o professor, ele pode achar, e aí é uma coisa muito íntima e pessoal, mas muitos professores já me viram em sala de aula, tipo assim, você tá me confrontando. Como é que você assiste a minha aula e não anota? Eu falo, não, professor, eu tô prestando atenção aqui, ó. Eu sempre fui aquele aluno infernal que faltava 5 minutos e tava fazendo pergunta, que os outros alunos odeiam. Que assim, porra, mano, não faz pergunta agora, senão o professor vai ter que Não explicar libera. e não vai liberar a gente mais cedo. Mas assim, depois que você entende o conteúdo, acabou. Você não precisa mais decorar. E eu aqui, de novo, não estou fazendo uma campanha não usem caderno, porque funciona comigo, é muito pessoal. Mas eu já tive experiência assim, tá bom, vou anotar. Acho que talvez eu não tô Talvez vendo seja alguma importante coisa, isso aqui. Vou anotar. Aí eu pego o caderno, aí eu tô lá. Aí eu tô anotando, aí eu olho e tô anotando. Daqui a pouco eu anotei um negócio aqui e falei, porra, mas será que é isso? Aí eu olhei pro professor e já me perdi. É. Puta, onde o professor tá? Aí quando eu olho pro caderno, tem uma casinha desenhada. Eu falo, mas quem que colocou essa casinha Quando ali, você mano? falou Porque não isso, fui eu me vi muito nesse local aí, William, de às vezes não conseguir entender a matéria porque eu estava copiando. E ao mesmo tempo, eu sei da eficácia de copiar certas coisas. Eu Isso. aprendi o que eu preciso copiar, o que eu preciso organizar e o que eu preciso às vezes nem copiar. Por exemplo, não entra na minha cabeça, por exemplo, textos longos em quadro.
Isso aí pra Como mim também tem não nada. entra na minha cabeça alguém aprender química, física e matemática sem copiar. Sem copiar? Perfeito, perfeito, perfeito. Loucura, né? História e geografia humanas eu rola, vejo. isso aí. Mas matemática? Que talvez, Não rola, que não talvez rola. aquele caderno de 3 anos que eu tinha era pra fazer as Mas ao fórmulas. mesmo tempo eu entendo que tem gente que não gosta de fazer exercício de matemática, não faz, mas tem uma facilidade tão grande em matemática que se torna. E tem uma frase na matemática maravilhosa que é: o problema da matemática é o português. Né? O Muitas cara não vezes. interpreta a Corretamente. pergunta, a conta é simples, né? Mas não interpreta o texto. Uhum. Então você vê quantas coisas estão organizadas. É uma situação que a gente está vendo muito acontecendo dessa geração, né? Muitos professores estão deixando de fazer questões Posso só contextualizadas. fazer um ponto pra não Pode, perder? lógico. Não foi já. Esse barulho aqui que fez agora, Ah. eu já me desconcentrei do que você tava falando. Eu ouvi o barulhinho aqui, tem uma lâmpada fazendo um barulho, eu já me desconcentrei e fui olhar. A hora que bateu... Sim. Entende? Que assim, Sim, é um sim. cérebro que tá... Sim. E é cansativo pra Sim, cacete sim. isso, cara. Sim. Mas aí volta aqui... Porque os professores estão percebendo que os alunos não estão conseguindo fazer as interpretações das situações de problema, por exemplo, de matemática ou de física também, que tem muito, e eles estão começando a botar só exercícios. E aí, por exemplo, quando É o chega um encontre o vestibular X. ou Encontre o um valor processo X. seletivo do IFE, que é muito comum aqui, O você lazarento não do vai X. ter o exercício, você vai ter o problema. Aham. E aí, às vezes, o cara que era tido como muito bom não consegue desenvolver porque não tem o português. E aí ele é bom demais de matemática, mas ele não, Ele não interpreta consegue o texto. interpretar corretamente. Ele é bom com cálculos, ele é bom com números, mas de repente na interpretação. E eu vejo, né, isso não é uma crítica aos colegas, né, mas eu vejo que alguns colegas estão perdendo essa oportunidade de mostrar situações ali, tentar botar situações reais, enfim. Tem situações também de problema, principalmente em física, que não existem. Mas elas são necessárias justamente para o aluno ter essa visão interpretativa das questões. É importantíssimo. E a gente não pode perder isso. Você é professor de física Eu também? sou de matemática. Mas dá aula de física Não, também não dou aula de física. Uma vez, vocês conhecem o Miguel Nicoleles? Não. Miguel Nicoleles, considerado por muitos o maior neurocientista brasileiro, né? O Miguel Nicoleles, ele é um cara, ele fez uma coisa que vocês devem ter visto. Na abertura da Copa que teve no Brasil em 2014, no estádio daquele time lá, que a gente não fala o nome lá, Qual? de Itaquera. Ah, tá, porque você é São Paulino, sou São Paulino, né? Mas lá Tricolor. no estádio do Corinthians, Sim, lá, né? sim. Vai, Entrou um paraplégico com um exoesqueleto e chutou a bola na abertura da Copa. Vocês lembram? Sim, desse- sim. Lembro desse dessa cara? situação. Tem até um negócio de podcast que era para ser tanto tempo, foi reduzido. Isso, Sim, quem sim. fez esse projeto foi o Miguel Nicoleles. Ah, sim, então eu sei quem é Miguel Nicoleles. Ele é um espetáculo. Perdão, Miguel Nicoleles, eu sei que é você, perdão. Mas normalmente a galera o nome não associa. é normal. Talvez ele não tá com a marca muito boa, ele precisa melhorar a marca. Ele quer mas fazer o feito esqueleto dele é. O feito dele Genial, sim. é genial. E ele fez outra coisa genial, que ele construiu uma escola de ciência na periferia de Natal, em Parnamirim. Então, mano, Sei. é uma quebrada da região metropolitana de Natal, crianças muito pobres que vão lá para estudar ciência. E ciência, mano, esse cara de ciência é daquela Alto nível. pontíssima. E ele conta uma história que é maravilhosa. Um dia ele pegou um monte de criança, botou protetor auricular, capacete, sabe aquele negócio, mano, nós vamos explodir uns bagulho aí, tá? É sonho de Rafael. O de Rafael já tá montando a aula já. E aí ele colocou umas garrafas PET inclinadas assim e explodia a garrafa PET. Brrr, aí a garrafa PET voava lá e caía. Botou todo mundo na sala e ensinou o que era parábola. Foguete de garrafa PET, Sim. já Foguete fiz de aqui. garrafa PET. Aí desenhou a parábola. Entenderam a parábola? Entendemos. Agora vamos lá. Eu quero que a garrafa vá mais longe. Eu devo inclinar ela mais assim ou mais Perfeito. assim? Ah, mais assim. Tá bom. Mas se eu inclinar ela assim, ela vai reta e vai cair no chão. Se eu quero 10 metros, quantos graus eu tenho que ter aqui? Cara, parábola é um negócio que não existe. Tanto que eu falo, matemática é a matéria mais humana que Sim. existe. Matemática é tudo inventado da nossa cabeça. Né? Que assim, tipo, o que é multiplicação? Cara, você tem que ter um nível de abstração que é muito humano. É que nem quando eu falo de planeta como um todo,
o planeta girando em Aham. torno, É abstrato. a inclinação Tá acontecendo, do eixo a gente não tá terrestre. vendo. É É. a mesma coisa. Então, assim, por exemplo, um cachorro faz cálculo, né? Uhum. Ele vê um buraco, ele sabe o tanto que ele tem que inclinar para Pra dar pular. o movimento. Mas ele não sabe explicar isso. Ele não sabe abstrair. Isso é totalmente humano. Então, a O meu, matemática... coitadinho, não sabe fazer xixi no lugar certo, quanto mais fazer um a cálculo. Então, mas ele sabe algumas coisas. Do Sabe. tipo, se eu precisar jogar um negócio para fora do berço, eu Ah, consigo saber a força que eu Ele coloco. sabe o tempo de pular para pegar a bola, para Pois pegar é. o graveto, Pois é. alguma coisa assim. Então, o que eu gosto nessa ideia é assim, então o Nicoleles, ele faz esse experimento, mostra para a molecada e fala, então quando você quiser fazer tal coisa, isso é uma parábola. Onde que a gente usa isso? Quando eu quero fazer e aí ele começa a explicar na vida real. Eu tive um caso, uma professora me chamou no inbox do Instagram e falou assim, ô professor, tudo bem? Gosto muito do seu trabalho, obrigado e tal. Mas é o seguinte, neurociência é legal, é descolado, é o cérebro e tal, né? Mas eu dou aula de história, que é um negócio muito mais chato. Aí eu falei, vamos lá. Primeira coisa, neurociência dá para ser bem chato. Mas bem chato, mas bem burocrático. Mas... Cara, tem um livro, um cara chamado Mark Bear de urso. Uhum. Você aí, vai na internet, procura esse nome, lê 3 páginas pra você ver o inferno que é. É aquela neurociência densa, né? Então, assim, dá pra ser bem chato neurociência e dá pra ser bacana. Legal. Aí eu falei pra ela, o que você tá dando aula de história? Porque eu falei pra ela assim, ó, eu sou um amante da história, amo história por esses hiperfocos. Aí eu falei pra ela, o que você tá dando aula? Ela falou, tô dando aula de Revolução Francesa. Muito bem. Nossa, que aula maravilhosa. Pois é. Aí chega lá assim, a Revolução Francesa aconteceu, tá, 1700 alguma coisa, e a Sem Bastilha, emoção, né? e não sei o que, e puta chato e tal. Aí eu falei pra ela assim, ó, entra na sala e você vai fazer a seguinte pergunta. Pessoal, preciso fazer uma enquete. É melhor morrer na guilhotina ou na forca? Pega a tua garrafinha d'água e vai embora. Deixa a mágica acontecer na sala de aula. Mano, o adolescente adora Coisa de discutir. É. E aí A voltou... polêmica ali, né? Quem Ah, que como acha assim, que né? é a guilhotina? Vem pra cá. Quem que acha que é a forca? Vem pra cá. Você, por que você acha que é a forca? Não, porque a guilhotina, imagina, corta, arde, não sei o quê. Outro, por que não? Mas aí morre de uma vez e tal. E uma discussão. E aí ela veio e falou assim, você sabia que quem decidia se a pessoa ia pra forca ou a guilhotina era a condição social? A nobreza morria na guilhotina e o pobre morria na forca? E aí ela deu uma puta aula de Revolução Francesa. Em cima dessa discussão, em cima de mostrar para eles assim, cara, imagina um lugar que você não tem nem direito a uma morte digna porque você é pobre. Você ia ficar lá se batendo lá na forca. Então, são essas, a própria violência, ela mexe com o adolescente, né? É muito comum um jovem gostar de assistir filme true crime, Sim. crimes reais. Uma das aulas mais legais que eu dei eu lembrei muito, porque foi uma aula de Teorema de Pitágoras e eu usei um incêndio que ficou famoso em São Paulo, eu esqueci o nome do edifício, Joelma. Eu usei o edifício Joelma, criei uma situação problema de 3 caminhões saindo, enfim, e qual que ia bater a escada ali certinho para fazer a hipotenusa, que seria a escada do bombeiro. E eu mostrei o que foi o incêndio e tudo mais, e a galera chegou junto, realmente os alunos... às vezes o aluno que nem prestava atenção, prestou atenção, fez o exercício. Se engajou naquilo. Eu tenho um grande amigo, um professor, ele é lá da minha cidade, um dia eu espero que ele possa estar aqui para vocês entrevistarem ele. Ele é um cara maravilhoso, o Omori. O Omori, ele desenvolveu Sim, o Omori, a Amanda falou. Ah, ele falou, né? Não, comigo. o Omori é um cara, assim... Omori, queremos você aqui, tá? Tirando que ele é espetacular no que faz, ele é um ser humano incrível. E ele tem uma escola de pré-vestibular lá na nossa região. A aula de Segunda Guerra Mundial, ele faz uma associação com o Harry Potter. Eu falo dos Vingadores Ultimato, do Thanos, quando a gente fala de Thomas Malthus. Então. Eliminar metade da população é a mesma ideia de uma teoria
neomalthusiana, onde você tem que... O problema da sociedade é o que tem muita crescimento. gente. Não, é o crescimento. Ou não, ou É bom, mas tem muito, né? Não, eu falo sempre assim, é uma solução. Será que é ética dentro das nossas? Isso. Eliminar metade é correto, dá certo, resolve. Mas olha como você, tipo, acessa e faz uma ligação com uma coisa que para ele é normal, é significativo. Cara, eu vejo o professor dando aula para adolescente hoje dando exemplo de música do Roberto Carlos. De exemplos assim, lembra o Romário? Não, que é Romário, eu né? falo, por exemplo, quando eu falo conceito de lugar, é um espaço que você estabelece uma relação de pertencimento. Aí, antigamente, eu usava muito Tarde Itapuã. Passar uma tarde Itapuã, ao sol que arde Itapuã. O que, professor? Aí eu falei, você já escutaram essa música? Não. Pois é. Aí eu falo, e aquela assim... Agora é uma do TikTok, ele mesmo faz a dancinha. Hoje em dia eu ainda uso uma música não muito... Atual. Não muito jovem, mas mais atual, que é aquela O Meu Lugar é Caminho de Orgulho. Essa música que é do Arlindo Cruz, que é muito mais recente. Aí eles... essa daí eu sei, não sei o quê. Verdade. E eu já estou aí, por favor, autores de música, façam uma música exaltando um lugar mais nova para eu poder fazer. Mas é um contexto... Eu acho que o contexto da aula é sempre importante. Você dá significado àquilo ali. Não estou dizendo que tudo tenha que ter significado. Tem que ser um lugar, Rafael. Entendeu? Mas... Talvez tudo não tenha que ter significado, mas talvez tudo tenha que ter contexto. De alguma maneira. Hoje eu estava lendo, por acaso você falou contexto, eu lembrei. Coisas aleatórias que de vez em quando eu fico lendo. Texto, contexto e pretexto. Estava lendo a associação entre essas palavras. E eu descobri que a palavra texto vem de tecido. Inclusive tem a palavra têxtil, que é muito parecida. A textos, alguma palavra assim em latim, que a origem de têxtil, no sentido de tecido, e de texto é a mesma, vem da mesma palavra. Que é a ideia de você ir tricotando uma coisa ali, né? Trançando, né? Tricotando, né? Você ir trançando e construindo um tecido. Para fazer uma trama. Uma trama, ou um texto. E trama, inclusive, é utilizado nesses dois lugares. Contexto, a ideia do com é o entorno. Então, esse texto sozinho, ele não faz muito sentido. Mas quando ele tem um contorno, ele faz sentido. E o pretexto é algo que quer te enganar. Ele quer falar assim, não, veja bem, aquilo ali está errado. Então, é tipo um enganador ali, que é o pré-texto. Então, antes de ser tecido, você faz algo que vai parecer que aquilo é errado, né? Então... Às vezes o texto não tem significado sozinho. A aula por si só. Para que eu vou usar a Revolução Francesa? Né? É um texto. É um texto. Mas se você dá um bom contexto, se você faz um bom contorno daquilo ali... Então, por exemplo, pegar problemas atuais e tentar fazer até uma anacronia, né? Então, assim, vamos entender o Brasil hoje. Será que se viesse um cara aqui e derrubasse o governo... Né, entrasse lá, derrubasse, matasse todo mundo do governo, resolveria? Isso é importante, isso aí também. E os caras participam. Abre o debate ali, né? Isso já aconteceu. Tem a velha história lá, que como é o Marx que fala, a galera briga quando fala, mas eu falo, é um contexto histórico a frase. Povo que não sabe a sua história está fadado a repeti-la. Sim. Né? Então, assim, e se a gente fizesse tal coisa no Brasil? Fala, já fizemos. É só ler a história e ver o que aconteceu. A história está aí. Agora, se a gente não tem essa ideia, não tem esse não tem contexto, referência, né? Essa coisa que está no entorno, então eu penso que tudo que pode ser ensinado, tudo que pode ser falado para um aluno, é preciso contextualizar um tanto daquilo ali para ele falar assim, cara, isso aqui vai te servir para alguma coisa. Perfeito. A ponto da gente trazer hoje lá o conteúdo e alguém falar assim, cara... Quando eu estiver sentado fazendo a prova, eu vou lembrar disso que você falou. Eu lembro de uma fala do Brandão hoje lá também, que eu estava assistindo. Ele espetacular, né? Ele falou do fígado. Sim, sim. E ele falou assim, na dúvida, chuta no fígado, porque o fígado faz muita coisa. É muito coisa. importante, Olha aqui. Ele é muito bom, cara. Cara, isso é maravilhoso.
Proteína está envolvida em tudo. Sempre pode ser uma resposta. E a C, lá se você tiver faltando água, não come proteína. Né? Não come vegetal. Come, ele falou proteína, porque a proteína é você acaba indo ao banheiro mais rápido, vamos dizer assim. Então, assim, cara, eu vejo que conhecimento, todos os professores do Brasil têm conhecimento naquilo que fazem. Eles estão tecnicamente preparados. Mas como passar isso para aí, né? até... Não sei como a gente já está de hora aí, mas até para fechar a ideia aqui, assim... Se eu juntar 100 professores e vocês dois podem fazer esse teste, a gente faz esse teste lá, no dia que a gente for em São Francisco de... Itabapuana. Itabapuana? Isso. São Francisco de Itabapuana. A gente faz essa pesquisa, você vai ver se não vai bater. Juntou professores e fez a seguinte pergunta: qual o maior problema que você tem em sala de aula? Pergunta. Qual o maior problema que você tem em sala de aula? 90% dos professores vão responder ou falta de atenção ou indisciplina. Cara, já rodei essa pesquisa em tudo quanto é canto, no norte, no sul, no leste, no dia de sol, professor rico, professor pobre, escola pública, escola privada, tudo. 90% dos professores respondem falta de atenção do aluno ou indisciplina. Aí eu venho e pergunto, no curso que você fez para ser professor, na tua formação pedagógica, na tua formação em história, em matemática, em física, quantas aulas sobre como funciona o cérebro do adolescente na atenção você teve? Nenhuma. O que é atenção sustentada? O que é memória de curto prazo? Ninguém fala sobre conflitos em sala de aula, por exemplo, também, disciplina, ninguém fala sobre isso. Então, tipo assim, um aluno levantou o tom, ele quer... podia ter até em disciplina 1, disciplina 2, podia ser tipo... né? Em disciplina... Estudos de casos. Em disciplina 1, em disciplina 2. É igual, por exemplo, eu nunca tive problema, conflito com um aluno em sala de aula. Nunca. Dei aula para uns 1000, nunca tive conflito. Mas eu já tive assim, por exemplo, o aluno dá uma peitada. Porque, cara, é só a gente pensar. Nós somos um bicho de hierarquia. Se você colocar 10 macacos numa jaula, daqui uma semana você já vai ver que um manda nos outros. E o ser humano é igualzinho. É só assistir Fazenda, Big Brother. A gente se organiza em hierarquia. Tanto que quando tem 2 querendo mandar, é a hora que o bicho pega. O aluno que peita o professor na frente de todo mundo, o que ele está querendo mostrar? Se eu peito até o professor, imagina você. Eu que mando na parada. Isso. Aí eu tenho que ser muito inocente em bater boca com esse aluno na frente dos colegas. Muito inocente. Perfeito. Aí você dá um passinho para trás, fala, não, tudo bem. A gente resolve daqui a pouco na coordenação. E sozinho. Sim. Sozinho. Às vezes nem precisa chegar na coordenação. Às vezes você chama ele no canto sozinho. Já resolve. Ele não é valente do mesmo jeito. Porque qual que é o contexto dele? Ter a galera assistindo e falar assim, nossa, o cara é brabo. Tem que ter plateia. Tem uma coisa que eu aprendi em Mauá, lá na minha formação, que era assim, quando arrumar briga e tiver mais cara que você, né? Você tá em 2 ou você tá sozinho, tem 3. Ganha a torcida. Como é que você faz? Mira no maior e acerta. Se você tem derrubar o maior, os menores falam, não, se a briga foi inevitável, deu o primeiro soco. Exatamente. E no maior. Porque bater no menor não vai resolver muito o problema. Então é uma coisa animal humana. Aí o professor fica batendo boca com o aluno e discutindo. Cara, isso não resolve nada. E eu sei, aqui eu não estou dizendo que o professor, é um saco você ter que lidar com essas coisas, né? Porque às vezes o aluno, ele ofende e tal, e aí você traz. E eu sempre digo, esse aluno que tumultua, esse aluno que lidera, esse aluno tem que ser trazido para perto. Porque quando você consegue também canalizar, porque quando você consegue entender, esse aluno é um aluno que, às vezes, ele sofre uma violência dentro de casa e desconta no, tipo assim, o maior que ele bate, ele desconta no menor que ele. É o aluno que faz bullying. O ciclo tá ali, né? É o aluno que tem que girar, na cabeça dele tem que girar o ciclo ali, né? Então, assim, o aluno que sofre bullying, ele tem que ser acolhido, ele tem que ser orientado, ele tem que ser protegido. A gente precisa dar muita atenção, mas a gente precisa dar atenção pro agressor. E entender por quê. Eu quero partir do princípio assim, cara, a não ser um psicopata, cada que vai ter também, tudo bem, esse não tem o que fazer. Mas eu quero acreditar que aquele aluno que está cometendo, ele tem jeito. Ele não sabe, ele acha que é só uma zoeira. É só uma brincadeira, pô. A gente só está brincando.
Não tem uma coisa assim, eu farei uma maldade para uma pessoa. Pode ser um pensamento muito inocente da minha parte, mas eu vou todo dia na minha vida com essa ideia. Então, quando tem um problema, eu fui dar uma palestra esses dias, aí você viu que no final eu falo pra galera, faz barulho, fazer o vídeo. Um menino pegou uma blusa e começou a rodar. E ele acertou um outro com o zíper. Bateu o zíper no outro. Aí, eles saíram na mão, mano. Na frente, assim? Não, no meio do rolê. Só Jovens, que eu fiz o vídeo, ele tipo assim, bateu o negócio, aí ele entrou na sala, o aluno entrou na sala e falou, você bateu o negócio em mim, então eles, dentro da sala de aula eles brigaram, e eu tava lá saindo. Aí eu fui pra diretoria pra ir lá, fechar, conversar com o diretor, como é que foi. Agradecer. Aí chegam os dois na diretoria. E os dois com aquela carinha de gol contra, né? Aí que ele fica assim e tal. E eu falei, o que foi e tal? Aí o diretor, brigaram, aí saíram na mão, sei lá, vamos chamar a mãe, diretoria. Eu falei, sério? Sério? Vamos fazer um experimento? Aí, e, inclusive, assim, eu me senti um pouco até culpado, porque eu que induzi você que induziu a festa, né? Considerando que não tá com o córtex pré-frontal pronto, né? Ele achou que são jovens, tal, né? Aí sentei e aí comecei a falar assim, cara, por que vocês estão brigando? Aí eu comecei a entender o seguinte, já tinha... Alguma coisa. Um falou da mãe do outro, sabe? Aquela coisa. Já tinha uma coisa complicada. A treta estava acontecendo já. E aí, um dos meninos começou a falar e começou a chorar. Tinha 6º ou 7º ano. E ele começou a chorar. 11 anos. E ele começou a chorar. Porque ele falou assim, toda vez que eu falo, você fica, tipo, me zoando. E ele deu uma desabafada que o outro ficava zoando constantemente. E aí eu falei pra esse menino... Aí eu já me liguei ali no rolê. E o que zoava constantemente foi o que recebeu que bateu no olho. Foi o que recebeu, né? E aí, cara, eu cheguei e falei assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Porra, vocês têm bigode na cara, mano. Já tem, né? Um bigodinho, 2 fios aqui. Fininho. Falei assim, você quer que eu chame a sua mãe pra vir resolver esse tipo de problema? Porra, mano. Sério, eu vou chamar tua mãe. Vocês já são cara grande, são cara do bem. Tô aqui trocando ideia, vocês são bons de ideia. Chamar sua mãe, mano. Como é que vocês podem resolver esse problema? Eu falei, eu não quero que vocês se gostem, dar a mãozinha, se abraçem. Não precisa nada, vocês podem se odiar, não tem problema. Isso é humano. Porque você já quebra uma ideia de, todo mundo tem que ser amigo. Cara, isso não existe. Sim. Vocês não precisam se gostar, não tem problema. Só que é o seguinte, vocês precisam se respeitar. Se você se ofende, se você faz bullying, se você faz não sei o que e tal. E aí eu peguei o que tinha essa zoeira constante e falei assim, cara, é muito doloroso pra alguém que não consegue. Você é um cara desenrolado, eu tô trocando ideia com você aqui, eu tô vendo que você é um cara desenrolado. Será que você não pode usar isso pra uma coisa legal? Pra você liderar? Inclusive, quando alguém zoar ele, talvez ele não saiba... E aí fui nessa aqui de pegando um, pegando outro e tal. E aí eu falei pra ele assim, eu vou tentar com a diretoria não trazer... não chamar a mãe. Tipo assim, arredondar essa ocorrência. Só que é o seguinte, vocês já estragaram o nome de vocês. Vocês já estão com o nome no SPC. Se vocês brigarem, vocês vão pôr o meu nome, porque eu vou pedir isso pra vocês. E aí? Aí, falou, não, tudo bem, compromisso, deram a mão e tal. Eu tô falando com homem ou eu tô falando com moleque? Não, professor. Professor. E aí, professor? Não, beleza. E aí, de volta e meia, eu chamo a coordenadora e aí? Ele falou, não, tipo, de boa. Amigo, não tem nada bonito, mas assim... Não sai na porrada mais. Não sai na porrada mais. Não comete o bullying e tal. Essas histórias são maravilhosas. O William, eu acho, não, eu tenho certeza que foi um momento, um dia, né? Maravilhoso. Que tanto eu, quanto o Rafael, quanto os outros profissionais, nós aprendemos muito, né, com você. Você é um cara incrível. E agradecer muito. Você veio de longe, de muito longe, para estar aqui com a gente. Foi uma epopeia. Foi, né? Mas foi bom, cara. Pegou trânsito de Ponte de Rio Niterói, então só ali você já pagou todos os seus pecados. Entendeu? Do Rio para cá, né? Sem considerar que eu vim Quase de avião para São Paulo. Isso aí. Não, deu 7h30, né? Nossa senhora. Então, assim... 7, não, peraí. 6h30. 1h30. Não, 7h30. Com o trânsito, né, que você pegou. Então, agradecer demais, imensamente você, agradecer a patrocinadora AF que viabilizou essa conversa, né, que a gente teve hoje, agradecer meu parceiro aqui, Rafael Barreto. Vamos encerrar nosso podcast por aqui, finalizar aí com a fala do Rafael.
Agradecemos demais, pessoal. Agradeço novamente o William. Valeu, Rafael. Estão abertas as portas, quem sabe, para outras oportunidades. O colega, qual que é o nome dele? O Omiori? Como Omori. Que é? Omori. O Pode, japonês. Sigam pode o William chegar nas que... redes sociais. Vocês conhecem. É o fera. William.Borghetti. William.Borghetti. Neurocomunicação. Está aparecendo aí. Botou ó, pra neurocomunicação, vai achar. Isso. Olha, Está aparecendo aí ó. para vocês. Mas assim, Neurocomunicação, se colocar a palavra neurocomunicação na lupinha Já do Google, encontra. do Ele é o Instagram, cara. é a primeira que vai aparecer lá. perfeito. Segue lá e manda pra mim. Fala, ó, eu vi você lá no podcast e tal. Fala e me chama no inbox lá pra gente trocar uma ideia. Isso aí. E agradecemos demais. Obrigado a todos vocês que estão assistindo a esse podcast. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu!